Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Lázaro, um livro escrito por Lars Kepler. Prólogo. A luz do céu branco revela o mundo em toda a sua crueldade, a mesma imagem que Lázaro deve ter visto ao sair do túmulo. O piso de metal corrugado vibra sob os pés do padre. Com uma das mãos ele se agarra à balaustrada enquanto, ao mesmo tempo, tenta usar a bengala para lidar com o balanço da balsa. O mar cinza se move sonolento, feito uma lona tremulando ao sabor da brisa. Dois cabos de aço estendidos entre uma ilha e outra puxam a balsa adiante. Eles sobem da água pingando na frente da embarcação e afundam de novo atrás dela. O balseiro freia, ondas espumantes se erguem e a prancha para o cais concreto é estendida com um estrondo. O padre dá um ligeiro tropeço quando a proa bate nas defensas de tracação com um solavanco que ecoa de uma ponta à outra do casco. Ele está aqui para visitar o sacristão aposentado Erlan Lin, que não atende ao telefone e há tempos não aparece para o culto adventista na igreja de Lana, como costuma fazer. Erlan mora no chalé de serviço, atrás da capela de Old Março, que pertence à paróquia. Sofre de demência, mas ainda recebe um salário para cortar a grama, desbastar os caminhos e jogar sal nas ruas cobertas de neve quando esfria. O padre caminha ao longo da sinuosa trilha de cascalho, o rosto entorpecido pelo argélido. Não há ninguém à vista, mas pouco antes de chegar à capela ele ouve o guincho estridente de um torno mecânico que vem da doca seca no estaleiro. Não consegue mais se lembrar da citação bíblica que tuitou naquela manhã e que estava pensando em repetir para Erla. Contrastando com o pano de fundo formado pelas planas terras aráveis pelo trecho de floresta, a capela branca quase parece feita de neve. Como o local de culto permanece fechado no inverno, o padre caminha direto para o chalé de serviço, bate com a ponta da bengala na porta, espera um pouco e depois entra. Erlan, ninguém em casa. O padre bate os pés com força para limpar as solas dos sapatos e olha em volta. A cozinha está uma bagunça. Ele pega o saco de pãezinhos de canela e o deixa sobre a mesa, ao lado de uma bandeja de alumínio com as sobras endurecidas, rachadas de um purê de batatas, molho seco e duas almôndegas cinzentas de mofo. O torno mecânico à beira-mar silencia. O padre sai, tenta abrir a porta da capela e em seguida vai espiar a garagem, que está destrancada. Há uma pá enlameada caída no chão e um balde de plástico preto atulhado de ratoeiras enferrujadas. Ele usa a bengala para erguer o plástico que cobre o soprador de neve, mas se detém ao ouvir um gemido distante. Sai de novo e caminha até as ruínas do antigo crematório, na borda da floresta. Em meio ao mato alto, é possível ver o forno e a base enegrecida de fuligem da chaminé. O padre contorna uma pilha de paletes de madeira e não consegue deixar de olhar por cima do ombro. Está com uma sensação sinistra desde que embarcou na balsa. Hoje a luz não oferece conforto algum. O som bizarro ressoa outra vez, mais perto, como um bezerro trancafiado numa caixa de metal. Ele está que fica imóvel, sem fazer um ruído sequer. O silêncio perdura enquanto a respiração do padre sai em lufadas de vapor. Atrás da pilha de compostagem, o solo está enlameado e pisoteado. Há um saco de adubo encostado em uma árvore. O padre começa a caminhar em direção à leira de compostagem, mas se detém quando chega diante de uma tubulação de metal de cerca de meio metro de comprimento que se projeta do chão. Talvez ela demarque os limites da propriedade. Apoiado na bengala, ele fita a floresta e avista uma vereda coberta de pinhas e agulhas de pinheiro. O vento assobia por entre as copas das árvores, e um corvo solitário grita ao longe. O padre se vira, ouve o estranho som de gemidos atrás de si e acelera. Passa pelo crematório, pelo chalé, olha de relance por cima do ombro e pensa que tudo que quer neste exato momento é voltar para a casa paroquial e se sentar em frente à lareira, com um livro de suspense e um copo de uísque.
Capítulo 1. Uma viatura empoeirada da polícia se afasta do centro de Oslo pelo anel rodoviário externo. As ervas daninhas que crescem sob as muretas estremecem com o vento, e uma sacola plástica esvoaça ao longo da valeta. Karen, Stange e Mads Star responderam à chamada da central, embora já seja tarde. A bem da verdade, já seria hora de encerrarem o dia, mas em vez de irem embora para casa, estão a caminho do bairro de Tveita. Já faz dias que vários moradores de um condomínio se queixam de um mau cheiro terrível. A empresa de manutenção enviou alguém para verificar as lixeiras, mas estavam todas em ordem. Depois foi constatado que o fedor vinha de um apartamento no 11º andar, de cujo interior se ouvia o som de uma suave cantoria, mas o morador, um tal Vidar Ovlan, recusou-se a abrir a porta. A viatura passa por uma área de instalações industriais. Do outro lado da cerca de arame farpado a caçambas, caminhões e depósitos cheios de sal, prontos para o inverno. O conjunto de prédios residenciais de Nakvisvei parece uma enorme escada de concreto que desmoronou de ponta cabeça e se partiu em três. Um homem de macacão cinza acena para os policiais na frente de um furgão com letreiro Serviços de Chaveiro do Morten estampado na lateral. Os faróis da viatura iluminam o homem, e a sombra da mão erguida se projeta vários andares acima do edifício atrás dele. Karen encosta no meio-fio e para devagar. Puxa o freio de mão, desliga o motor e sai do carro ao mesmo tempo que Mads. O céu já dá o dia por encerrado e começa a se apagar. O ar está frio, a sensação é que pode nevar. Os dois policiais trocam aperto de mão com o chaveiro. O rosto dele está escanhoado, mas na bochecha se vê uma sombra cinzenta de barba. Seu peito parece encolhido, e ele se mexe de forma irrequieta e espasmódica. Já ouviram aquela da polícia sueca que recebe uma chamada para ir a um cemitério? Parece que encontraram quase 300 corpos enterrados. O chaveiro brinca quase sem fôlego, depois encarando o chão. O atarracado sujeito da empresa de manutenção predial está sentado em sua picape, fumando. O velho deve ter esquecido um saco de lixo cheio de restos de peixe no corredor. Ele murmura. Em seguida, com um empurrão, escâncara a porta da picape. Tomara que seja isso. Karen responde. Bati na porta e gritei pelo buraco da correspondência que ia chamar a polícia, diz o homem, e com o piparote atira longe a guimba do cigarro. Você fez a coisa certa ao ligar pra gente, Mads responde. Nos últimos 40 anos, 2 cadáveres foram encontrados ali, um no estacionamento e outro dentro de um dos apartamentos. Os 2 policiais e o chaveiro seguem o homem na manutenção porta adentro e são imediatamente atingidos pelo fedor repugnante. Tentando não respirar pelo nariz, entram no elevador. As portas se fecham e eles sentem a pressão sob os pés enquanto são transportados para cima. O 11º andar é um dos meus favoritos. O homem da manutenção diz. Tivemos um despejo difícil lá no ano passado, e em 2013 um dos apartamentos foi completamente destruído por um incêndio. Nos extintores suecos está escrito que eles têm que ser testados 3 dias antes de qualquer incêndio. O chaveiro faz piada de novo, em voz baixa. Assim que a porta do elevador se abre, o fedor é tão repulsivo que uma expressão de leve desespero perpassa os olhos de todos. O chaveiro cobre o nariz e a boca com a mão. Karen faz força para não vomitar. É como se seu diafragma tivesse entrado em pânico, tentando empurrar para cima o conteúdo do estômago pela garganta. O homem da empresa de manutenção puxa a blusa do moletom por cima do nariz e da boca, indicando o apartamento com a outra mão. Karen avança, encosta o ouvido na porta e tenta ouvir algo. Tudo está em silêncio lá dentro. Ela toca a campainha. Uma melodia fraca ecoa. De súbito, ela ouve um fiapo de voz no interior do apartamento. Um homem está cantando ou recitando alguma coisa. Karen bate a porta e o homem se cala. Depois recomeça, muito baixo. Vamos entrar, Mads diz. O chaveiro chega perto da porta, põe no chão a mochila pesada e abre o zíper. Estão ouvindo isso? Ele pergunta. Sim, Karen responde. A porta de um dos outros apartamentos se abre e aparece uma menininha de cabelo loiro desgrenhado e olheiras profundas. Volte para dentro, Karen diz. Eu quero ver. A menina responde, sorrindo. Sua mãe e seu pai não estão em casa? Sei lá, ela diz, e rapidamente fecha a porta. Em vez de usar uma gazua para abrir a fechadura, o chaveiro utiliza uma broca para arrancar o mecanismo inteiro. Espirais reluzentes de metal voam e caem no chão. Ele recolhe as peças incandescentes do cilindro e as guarda na mochila, arranca a lingueta e o trinco e depois se afasta. Esperem aqui, Mads instrui o homem da manutenção e o chaveiro. Karen empunha a pistola enquanto Mads abre a porta e anuncia em voz alta. Polícia, estamos entrando. Karen observa a pistola em sua mão pálida. Por alguns momentos, o objeto preto de metal lhe parece completamente estranho. Ela desconhece as peças, o cano, o ferrolho, o punho, o carregador. Karen? Ela levanta a cabeça e seus olhos cruzam com os de Mads. Depois ela se vira para o interior do apartamento, ergue a pistola e entra, com a outra mão sobre a boca. Ela não vê nenhum saco de lixo no corredor de entrada. O fedor deve estar vindo do banheiro ou da cozinha. Karen não ouve mais nenhum som além do ruído das botas sobre o piso de PVC e a própria respiração. Ela passa diante de um espelho estreito no corredor e entra na sala de estar. Verifica depressa os cantos e passeia os olhos pelo caos ao redor. O televisor foi derrubado no chão, há vasos de samambaias destruídos, o sofá-cama está atravessado no meio da sala, uma das almofadas foi rasgada e o abajur de chão está caído. Ela aponta a pistola em direção ao corredor que dá acesso ao banheiro e à cozinha, deixa Mads passar e vai atrás dele. As botas dos policiais esmagam os estilhaços de vidro.
Uma das lâmpadas está acesa. Minúsculas partículas de poeira pairam na luz projetada através dela. Karen se detém e aguça os ouvidos. Mads abre a porta do banheiro e abaixa a arma. Karen tenta olhar lá dentro, mas a porta está bloqueando a luz. A única coisa que consegue enxergar é uma cortina de chuveiro encardida. Ela avança mais um passo, inclina-se para frente e empurra de leve a porta, agora permitindo que um naco de luminosidade deslize pelos ladrilhos. A pia está manchada de sangue. Karen estremece. De súbito, ouve uma voz atrás de si. É um homem velho, falando baixinho. O sobressalto é tão grande que ela deixa escapar um gemido quando se vira e aponta a pistola para o corredor. Não há ninguém lá. Tomada pela adrenalina, ela volta para a sala de estar, ouve uma gargalhada e aponta a arma para o sofá. É perfeitamente possível haver alguém escondido ali atrás. Karen se dá conta de que Mads está tentando lhe dizer alguma coisa, mas não consegue entender o que. Ela sente a pulsação latejando nas têmporas. Avança devagar, o dedo apoiado no gatilho. Percebe que está tremendo, por isso segura a pistola com as duas mãos. Um instante depois, quando o velho começa a cantar de novo, Karen entende que a voz vem do aparelho de som. Ela contorna o sofá, depois abaixa a arma e fita os cabos empoeirados e uma embalagem vazia de batatas fritas. Tudo bem, sussurra para si mesma. Em cima do aparelho de som está o estojo de um CD do Instituto de Línguas e Folclore. A mesma faixa está tocando em loop, repetida em sequência ininterrupta. Um velho conta algo em um dialeto carregado e começa a cantar. É dia de festa de casamento aqui na nossa fazenda, com pratos vazios e louças achadas. Depois se cala. Mads está parado no vão da porta e gesticula para Karen seguir em frente, ansioso para entrar na cozinha. Lá fora já escureceu quase por completo e as cortinas balançam suavemente no calor que emana dos aquecedores. Karen segue o parceiro corredor adentro, titubeia um pouco e precisa estender a mão que empunha a pistola para se apoiar na parede. O ar está denso, impregnado do odor de excremento e cadáver, forte o suficiente para fazer lacrimejar os olhos dos dois policiais. Karen ouve a respiração de Mads, curta e superficial, e se concentra em não deixar a própria náusea dominá-la. Ela o segue até a cozinha e se detém. No assoalho de linóleo jaz uma pessoa nua, com uma barriga protuberante e uma cabeça grande demais. Uma mulher grávida com um pênis azul acinzentado e entumecido. O chão oscila sob os pés de Karen, cujo campo de visão se contrai. Mads se encosta no congelador, gemendo baixo. Karen tenta dizer a si mesma que é apenas efeito do choque. Agora consegue ver que o corpo é de um homem, mas a barriga inchada e as coxas abertas já fizeram pensar em uma mulher dando à luz. Ao guardar a pistola de volta no coldre, ela sente as mãos trêmulas. O corpo está em avançado estágio de decomposição, e boa parte dele parece flácido e úmido. Mads atravessa a cozinha e vomita na pia com tanta força que espinga na máquina de café. A cabeça do homem morto parece uma abóbora enegrecida que foi acoplada aos ombros. Ele teve a mandíbula quebrada, e os gases que se avolumaram no interior do corpo empurraram o esôfago e o pomo de Adão para fora da boca deformada. Houve uma luta. Karen pensa. Ele se feriu, fraturou a mandíbula, bateu a cabeça no chão e morreu. Mads vomita de novo, depois cospe uma gosma com saliva. Karen olha de novo para a barriga do cadáver, as pernas abertas, os genitais. Mads está suando profusamente, o rosto pálido. Karen está prestes a ir amparar o colega quando alguém agarra sua perna. Ela solta um grito estridente e começa a procurar a pistola, mas por fim percebe que é a menina do apartamento vizinho. Você não pode ficar aqui, Karen diz, ofegante. É divertido, a menina responde, encarando a policial com um olhar sombrio. Com as pernas bambas, Karen conduz a criança apartamento afora até o lance de escadas. Ninguém tem permissão para entrar, ela diz ao homem da manutenção. Eu me virei por um minuto para abrir a janela. Ele se explica. A verdade é que Karen não tem a menor vontade de voltar para o apartamento. Sabe que vai acabar sonhando com aquela cena. Vai acordar no meio da noite com a imagem nas pernas abertas do homem gravada nas retinas. Quando entra de novo na cozinha, Mads está fechando a torneira. Com os olhos úmidos, ele se vira e olha para ela. Terminamos? Karen pergunta. Sim. Só quero dar uma olhada no congelador, ele diz, apontando para as impressões digitais no puxador. Mads limpa a boca, abre a tampa e se inclina para a frente. Karen vê o parceiro jogar a cabeça para trás com um solavanco e abrir os lábios sem emitir um som sequer. Ele cambaleia para trás e a tampa do congelador se fecha com uma pancada tão forte que faz pular uma xícara de café sobre a mesa. O que foi? Ela indaga, aproximando-se do eletrodoméstico. Mads está agarrado à borda da pia. Derruba um borrifador de plantas e se vira para olhar para Karen. De tão contraídas, as pupilas dele parecem duas minúsculas gotas de tinta, o rosto tomado por uma brancura sobrenatural. Não olhe, ele sussurra. Preciso saber o que tem dentro do congelador, ela diz, e consegue ouvir o medo na própria voz. Pelo amor de Deus, não olhe. Capítulo 02. Viveiro de plantas de Valéria e Naka, arredores de Estocolmo, o crepúsculo cai devagar, e a escuridão só se torna evidente quando as 3 estufas começam a brilhar feito lanternas de papel de arroz. É quando se percebe que a noite chegou. O cabelo cacheado de Valéria de Castro está preso em um rabo de cavalo. As galochas estão salpicadas de lama e a jaqueta acolchoada vermelha, justa nos ombros, está suja.
Faz tanto frio que sua respiração exala pequenas nuvens de vapor e o ar recém de geada. Ela já encerrou o dia de trabalho e tira as luvas enquanto se dirige para casa. Sobe as escadas, prepara um banho de banheira, jogando as roupas sujas no cesto. Ao se virar para o espelho, descobre uma grande mancha de sujeira na testa e um arranhão na bochecha causado por uma das amoreiras do canteiro. Enquanto pensa que precisa dar um jeito no cabelo, sorri ironicamente consigo mesma por parecer tão feliz. Abre a cortina do chuveiro o máximo possível, apoia uma das mãos na parede de azulejos e entra na banheira. A água está tão quente que ela espera um pouco antes de afundar de vez. Encosta a cabeça na borda da banheira, fecha os olhos e ouve o som dos pingos caindo da torneira. Joanna vem hoje à noite. Eles tiveram uma discussão por causa de alguma bobagem. Ela ficou magoada, mas foi tudo mal entendido e eles resolveram o assunto como adultos. Ela abre os olhos e vê os reflexos da água brincando no teto enquanto as ondas circulares das gotas se propagam pela superfície. A cortina do chuveiro escorregou pelo varão de novo, por isso ela não consegue mais enxergar a porta do banheiro. A água ondula suavemente quando ela pousa um pé na borda da banheira. Valéria fecha os olhos de novo e continua a pensar em Joanna. Em seguida, percebe que está pegando no sono e se senta. Agora está com tanto calor que precisa sair da banheira. Valéria se levanta e deixa a água escorrer do corpo. Depois tenta olhar para a porta pelo espelho, mas o vidro está embaçado por causa do vapor. Ela sai da banheira e pisa no chão escorregadio. Pega uma toalha e começa a se secar. Empurra a porta, aguarda um momento, depois olha para o patamar da escada. As sombras sobre o papel de parede estão imóveis. Reina o completo silêncio. Valéria não é de se assustar facilmente, mas o tempo que passou na prisão a deixou desconfiada e cautelosa em certas situações. Com o corpo fumegante, ela sai do banheiro, percorre o corredor gélido e entra no quarto. Ainda não está completamente escuro. Há linhas de nuvens translúcidas visíveis no céu. Vai até a cômoda, pega uma calça jeans limpa e a veste, depois abre o guarda-roupa, tira o vestido amarelo e o coloca sobre a cama. Ouve um barulho no andar de baixo. Ato contínuo, Valéria congela. Prende a respiração e fica imóvel, escutando. O que pode ter sido? Joanna só deve chegar dali a 1 hora ou mais, mas ela já preparou cordeiro picante com coentro fresco. Valéria dá um passo em direção à janela e começa a baixar a persiana quando vê alguém parado ao lado de uma das estufas. Ela recua e solta o cordão, e a persiana se enrola toda até o topo com um estrondo. Há um ruído baixo do cordão se embolando. Valéria se apressa em apagar a luz da mesinha de cabeceira e olha de novo pela janela. Não há ninguém lá, mas ela tem quase certeza de ter visto um homem parado, completamente imóvel, na borda da floresta. Era magro como um esqueleto e estava olhando para ela. O vidro nas estufas está reluzindo por causa da condensação. Não há ninguém lá. Ela não pode se dar ao luxo de sentir medo do escuro. Isso tornaria as coisas impossíveis. Valéria diz a si mesma que deve ter sido um cliente ou fornecedor querendo perguntar alguma coisa, e que depois mudou de ideia e desapareceu quando a viu nua na janela. Com frequência, ela recebe visitas mesmo depois de ter encerrado o expediente. Ela pega o celular na mesinha de cabeceira, mas está sem bateria. Valéria veste às pressas o roupão vermelho e começa a descer a escada, mas depois de alguns passos se detém, sentindo uma corrente de ar frio roçar nos tornozelos. Ela avança e constata que a porta da frente está escancarada. Olá? Tem alguém aí? Ela diz em voz baixa. O vento soprou algumas folhas úmidas de outono para cima do tapete. Valéria calça as galochas, pega a lanterna pendurada no cabide de casacos e sai da casa. Desce a vereda até as estufas. Verifica se as portas estão todas fechadas, direciona o facho da lanterna para o corredor e, entre as fileiras de plantas. As folhas escuras se iluminam enquanto sombras e reflexos brincam nas paredes de vidro. Valéria contorna a estufa mais distante. A grama farfalha sob o peso das galochas. A borda da floresta é puro breu. Posso ajudar? Ela pergunta em voz alta, apontando a lanterna na direção das árvores. Sob a luz, os troncos das árvores são pálidos e cinzentos, porém mais adiante a escuridão toma conta da floresta. Valéria passa pelo velho carrinho de mão e sente o cheiro de ferrugem vindo dele. Devagar, move o feixe de luz de árvore em árvore. O mato alto parece intacto. Ela continua apontando a lanterna para as árvores. Por entre os troncos, avista algo no chão. Parece um cobertor cinza cobrindo um toco. A luz da lanterna fica mais fraca. Valéria sacode. O facho ganha força novamente e ela chega mais perto. Enquanto afasta um galho do caminho, sente o coração bater mais rápido e a lanterna treme em sua mão. É como se o cobertor estivesse cobrindo um corpo, alguém encolhido, talvez sem um ou os dois braços. Valéria precisa puxar o cobertor e olhar. A floresta está em completo silêncio. Um galho seco se quebra com um estalido sob a bota de Valéria, e de súbito toda a borda da mata é banhada por uma luz branca. Ela vem por trás de Valéria, e, à medida que se desloca, sombras finas e compridas se fundem a dela enquanto deslizam pelo chão. Capítulo 3. Joanna Lina deixa o carro deslizar devagar em direção à estufa mais distante. A estreita estradinha de asfalto rachado é margeada por uma grama alta e pela vegetação emaranhada da floresta. Uma de suas mãos está apoiada no volante. Há uma expressão pensativa em seus olhos, que são cinzentos feitos gelo marinho.
Joanna usa o cabelo curto, porque começa a se espetar em todas as direções quando cresce demais. É um homem alto e musculoso, uma compleição que só se atinge depois de décadas de árduo exercício, quando todos os músculos, tendões e ligamentos trabalham juntos. Está vestindo uma jaqueta cinza chumbo e uma camisa social branca com colarinho aberto. Há um buquê de rosas vermelhas no banco do passageiro a seu lado. Antes de ingressar na academia de polícia, Joanna Lina era do Exército, membro do grupo de operações especiais, onde se qualificou para um curso de treinamento de elite na Holanda a fim de aprender técnicas inovadoras de combate corpo a corpo e guerrilha urbana. Desde que se tornou superintendente do Departamento Nacional de Investigação Criminal, Joanna resolveu mais casos de assassinato complexos do que qualquer outro agente da lei na Escandinávia. Quando foi condenado a 4 anos de prisão, muita gente considerou que os trâmites do julgamento no Tribunal de Estocolmo tinham sido injustos. Joanna não recorreu da sentença. Sabia dos riscos que estava correndo quando tentou salvar um amigo. No último outono, a pena de Joanna foi reduzida para a prestação de serviços comunitários como policial de bairro e normal, distrito de Estocolmo. Hoje ele mora em um apartamento funcional de serviço da polícia, na rua Horsensgatan, em frente à Igreja de Deus de Filadélfia. Em poucas semanas deve retornar às funções como superintendente e receber de volta sua sala na sede da polícia. Joanna manobra o carro e para. Sai e fica um pouco no ar frio. As luzes estão acesas na casinha de Valéria e a porta da frente está escancarada. A luz que sai pela janela da cozinha atinge os galhos nus da bétula de ramos fino, do gramado coberto de geada. Joanna ouve um estalido vindo da floresta e se vira. Por entre as árvores se move uma réstia de luz, e as folhas farfalham sobre os passos que se aproximam dele. Com movimentos rápidos, Joanna abre o coldre com uma das mãos. Dá um passo para o lado quando vê Valéria sair da mata com uma lanterna na mão. Ela está vestindo roupão vermelho e galochas. Suas bochechas estão pálidas, o cabelo molhado. O que você está fazendo na floresta? Joanna pergunta. Ela lança um olhar estranho na direção dele, como se estivesse perdida em pensamentos distantes. Conferindo as estufas. Só isso. De roupão? Você chegou cedo. Ela comenta. Eu sei. É muito indelicado. Tentei dirigir mais devagar. Ele se explica, pegando o buquê de rosas. Ela agradece, olha para ele com os grandes olhos castanhos e o convida para entrar. A cozinha cheira a cominho e louro, e Joanna começa a dizer algo sobre como está faminto. Depois muda de ideia e tenta explicar que sabe que chegou antes da hora e que não tem pressa para comer. Vai ficar pronto daqui a meia hora. Ela sorri. Perfeito. Valéria deixa as flores sobre a mesa e vai até o fogão. Levanta a tampa da panela e mexe. Em seguida, coloca os óculos de leitura e consulta o livro de receitas antes de adicionar a salsa e o coentro já picados na tábua. Você vai passar a noite aqui, não é? Ela pergunta. Se estiver tudo bem por você. Bom, então você pode tomar um pouco de vinho. Ela explica, com rubor. Eu já imaginava que fosse isso. Você já imaginava, ela diz, imitando com um sorrisinho irônico o sotaque finlandês dele. Sim. Ela pega 2 taças em uma das prateleiras mais altas do armário, abre uma garrafa de vinho e serve. Arrumei a cama no quarto de hóspedes, separei uma toalha e uma escova de dentes. Obrigado. Joanna agradece, pegando a taça. Fazem um brinde silencioso, provando o vinho enquanto trocam olhares. Eu não tinha nada disso lá em Kumla, ele diz. Valéria olha para as pontas cortadas das hastes das rosas, põe as flores em um vaso sobre a mesa e fica séria. Vou falar sem rodeios, ela anuncia, ajeitando o cordão do velho roupão. Lamento ter reagido da maneira como reagi. Você já se desculpou? Joanna responde. Eu queria dizer cara a cara. Me comportei de maneira idiota e imatura quando descobri que você ainda era policial. Eu sei que você achou que eu tinha mentido, mas eu... Não foi só isso. Ela o interrompe e enrubesce de novo. Todo mundo gosta de um policial, não é? Sim. Ela responde, fazendo tanta força para não sorrir que a ponta do queixo começa a se franzir. Ela mexe de novo na panela, põe a tampa de volta e abaixa um pouco o fogo. Me diga se houver algo que eu possa fazer. Não. É só. Eu estava planejando arrumar o cabelo e me maquiar antes de você chegar. Então vou dar um pulinho ali e fazer isso agora. Tá bem. Você quer esperar aqui ou me fazer companhia? Eu te faço companhia. Joanna sorri. Levam as taças de vinho escada acima e entram no quarto. O vestido amarelo ainda está estendido sobre a cama arrumada com esmero. Você pode se sentar na poltrona. Valéria murmura. Obrigado. Ele agradece e se senta. Não precisa ficar olhando. Ele desvia o olhar enquanto ela tira o roupão, coloca o vestido amarelo e começa a fechar os pequenos botões que sobem a partir da cintura. Não costumo usar vestidos, só de vez em quando no verão, quando vou à cidade, ela diz, fitando o reflexo no espelho. Está linda. Pare de olhar. Ela sorri ao fechar o último botão sobre os seios. Não consigo, ele responde. Ela se aproxima do espelho e começa a prender o cabelo úmido com grampos. Joanna observa o pescoço esguio de Valéria quando ela se inclina para passar o batom. Quando ela se senta na cama para pegar um dos brincos sobre a mesinha de cabeceira, seu olhar encontra o de Joanna. Acho que minha reação foi por causa daquela vez no Shopping Morby Centrum. Ainda tenho vergonha daquilo. Ela diz, calma. Não quero nem imaginar o que você deve ter pensado a meu respeito. Foi uma das minhas primeiras operações com a unidade de resposta rápida de Estocolmo. Ele responde, fitando o chão. Eu era uma viciada, uma drogada. As pessoas seguem caminhos diferentes. É assim que as coisas são. Joanna comenta, olhando-a nos olhos.
Mas você ficou aborrecido. Ela diz. Deu pra ver. E me lembro de tentar combater isso com uma espécie de ódio. Sabe de uma coisa? Eu só conseguia pensar em como você era no ensino médio. Você nunca respondeu nenhuma das minhas cartas, então fui prestar o serviço militar e acabei indo pro exterior. E eu fui parar no presídio de Inseberg. Valéria. Não, foi tudo muito sem sentido, imaturo demais. Eu tomei todas as decisões ruins possíveis e imagináveis. E agora cheguei perto de estragar as coisas para nós outra vez. Você não esperava que eu continuasse na polícia, ele diz em tom suave. Você pelo menos sabe porque fui parar na cadeia. Li sua ficha e a sentença, e não é pior do que eu mesmo fiz. Tá certo, contanto que você saiba que não sou nenhum anjo. Claro que é, ele retruca. Valéria continua olhando para ele, como se houvesse mais coisas para ver, como se houvesse algo oculto que logo poderia se tornar evidente. Joanna, ela diz, séria. Eu sei que você está convencido de que é perigoso estar perto de você, que você expõe ao perigo as pessoas de quem gosta. Não, ele sussurra. Você já passou por coisas terríveis, por muito tempo, mas não está escrito nas estrelas que tem que ser sempre assim. Capítulo 4. Joanna está repetindo mais uma vez, embora já esteja empanturrado, enquanto Valéria limpa o fundo do próprio prato com um pedaço de pão. Estão sentados à mesa da cozinha, e o vaso de rosas foi deixado na bancada para que consigam se ver. Lembra quando fizemos aquele curso de canoagem juntos? Ela pergunta, entornando na taça de Joanna o resto da garrafa de vinho. Eu penso muito naquela época. Era o auge do verão, e os dois haviam decidido passar a noite numa ilhota que tinham visto. Ficava em uma enseada e era pouco maior do que uma cama de casal, com relva macia, alguns afloramentos de rocha nua e 5 árvores. Valéria limpa o batom da borda da taça. Quem sabe o rumo que a nossa vida poderia ter tomado se aquela tempestade não tivesse chegado de repente. Ela diz sem olhar para Joanna. Eu estava tão apaixonado por você no ensino médio, ele diz, e lhe ocorre que os mesmos sentimentos o estão arrebatando de novo. Acho que, na verdade, para mim aquilo nunca passou, ela diz. Joanna pousa a mão sobre a de Valéria, que o encara com olhos brilhantes antes de pegar outro pedaço de pão. Joanna limpa a boca no guardanapo e se recosta, fazendo a cadeira render. Como vai a Lume? Valéria pergunta. Está se dando bem em Paris? Falei com ela no sábado. Ela parecia feliz. Estava indo a uma festa na Perrotin, que aparentemente é uma galeria que eu deveria conhecer. E comecei a perguntar se ela ia ficar até tarde na rua e como voltaria para casa. Que pai preocupado, Valéria diz, rindo. Ela disse que provavelmente pegaria um táxi. Aí acho que devo ter ficado um pouco chato porque comecei a dizer que ela devia sentar atrás do motorista e usar o cinto de segurança. Entendi. Valéria sorri. Percebi que ela queria desligar, mas não consegui me segurar e disse que ela devia tirar uma foto da licença do taxista e enviar para mim e não parei mais. Ela não mandou a foto. Mandou? Não. Ele ri. Os jovens querem que a gente se importe, mas não muito. Querem que a gente confie neles. Eu sei, mas simplesmente saiu. Tenho dificuldade de não pensar como um policial. Os dois continuam à mesa, bebem todo o vinho, conversam sobre o viveiro de plantas e os 2 filhos de Valéria. A escuridão lá fora já está mais densa. Joanna agradece pela refeição e começa a tirar os pratos. Quer que eu te leve até o quarto de hóspedes? Ela pergunta, tímida. Eles se levantam e Joanna bate a cabeça na luminária, que emite um som estridente e metálico. Sobem juntos a escada que rende até um quarto estreito com um nicho fundo sob a janela. Muito agradável, ele diz, parando bem atrás dela. Ela se vira e se descobre inesperadamente perto dele. Recua e gesticula, desajeitada, em direção ao guarda-roupa. Há travesseiros extras ali, e cobertores, se você ficar com frio. Obrigado. Ou você pode dormir na minha cama, é claro, se quiser. Ela sussurra, pegando a mão dele e o levando consigo. Ela se detém no vão da porta do quarto, fica na ponta dos pés e o beija. Joanna retribui, a abraça e quase a levanta no colo. Vamos fazer uma barraca com os lençóis? Ele sussurra. É o que costumávamos fazer. Ela sorri, e sente o coração bater mais rápido. Valéria desabotou a camisa de Joanna e a empurra dos ombros, passa as mãos por seus bíceps e olha para ele. É engraçado. Eu me lembro do seu corpo, mas naquela época você era apenas um menino grandalhão. Não tinha todos esses músculos cicatrizes. Ele desabotou o vestido, beija Valéria na boca e na lateral do pescoço, depois crava os olhos nela outra vez. Ela é magra, tem seios pequenos. Ele se lembra dos mamilos escuros. Agora ela tem tatuagens nos ombros, os braços são musculosos cobertos de arranhões por causa dos arbustos espinhosos. Valéria, como você pode ser tão bonita? Diz ele. Ela tira a calcinha e a deixa cair no chão, depois dá um passo adiante. Seus pelos pubianos são escuros e encaracolados. Com mãos trêmulas, ela começa a desabotoar a calça dele. Não consegue entender como funciona a fivela e, em vez disso, só consegue apertar ainda mais o cinto. Desculpe. Valéria cai na risada. Ela enrubesce e faz força para não encarar demais, enquanto ele tira a calça. Eles vão para debaixo do enorme edredom e se sentam debaixo da tenda improvisada na cama, rindo e se entreolhando na luz suave antes de começarem a se beijar de novo. Rolam para o lado e empurram o edredom. Sentem-se adolescentes, mas ao mesmo tempo não.
São desconhecidos, e ainda assim estranhamente íntimos. Valéria suspira enquanto Joanna beija seu pescoço e seus lábios, afundando de volta na cama e mirando os intensos olhos cinza dele, e sente uma explosão de alegria vertiginosa invadir seu coração. Ele beija os seios dela e chupa um dos mamilos. Ela puxa a cabeça dele e sente o coração disparar. Vem aqui, Valéria sussurra, puxando para cima e abrindo as pernas enquanto ele se deita sobre ela. Joanna não consegue parar de olhar para Valéria, para os olhos sérios, os lábios entreabertos, o pescoço, a sombra da clavícula. Valéria o puxa para mais perto e sente como ele está duro ao deslizar para dentro dela. O peso do corpo de Joanna pressiona o de Valéria contra o colchão, e os músculos das coxas se tensionam quando suas pernas se abrem mais. Joanna sente o calor úmido e apertado dela, depois solta um suspiro e muda o ritmo. Ela abre os olhos e vê a ternura nos olhos dele, o desejo. Ela acompanha os movimentos dele e a luz suave percorre seus seios, a barriga, os quadris. A respiração de Valéria acelera e ela levanta os quadris, inclina a cabeça para trás e fecha os olhos. O edredom escorrega para o chão. A água no copo sobre a mesa de cabeceira balança, irradiando reflexos que dançam e formam um padrão elíptico pelo teto, repetidamente. Capítulo 5. É domingo e, sendo o início do inverno, o dia está tão escuro que parece que o sol já se pôs. Joanna passou as últimas 2 noites na casa de Valéria, mas volta ao trabalho na segunda-feira. Valéria está sentada à escrivaninha do quarto, conferindo algumas cotações de preços no laptop, quando ouve um carro. Ela olha pela janela e vê Joanna colocar a pá no carrinho de mão e acenar para um jaguar branco que se aproxima ao longo da trilha de cascalho. Joanna gesticula tentando fazer Nils Allen parar, mas ele segue em frente e passa por cima de uma fileira de vasos de jacinto. Os vasos se despedaçam com um estrépito e o adubo úmido voa debaixo dos pneus. O carro enfim para com uma das rodas sobre a alta guarnição de pedra. Ainda na janela, Valéria vê o homem alto com óculos aviador sair do carro precariamente equilibrado. Veste um jaleco branco sob um grosso casaco de lã desabotoado. Seu nariz fino é torto e o cabelo é grisalho, cortado muito curto, quase a escovinha. Nils Allen é professor de medicina forense no Departamento de Medicina Legal do Instituto Karolinska, um dos maiores especialistas na Europa. Joanna aperta a mão do velho amigo e diz que ele está mais pálido do que o habitual. Você devia usar um cachecol, Joanna diz, e tenta fechar a gola de Allen. Anja me deu o endereço daqui, Nils diz, sem retribuir o sorriso de Joanna. Eu preciso. Ele se interrompe abruptamente quando vê Valéria descendo as escadas. O que aconteceu? Joanna pergunta. Os lábios finos de Nils Allen estão descorados, o olhar aterrorizado. Preciso falar com você em particular. Valéria vai até eles, estende a mão para o homem alto. Esta é Valéria, Joanna diz. Professor Nils Allen. O homem responde em tom formal. Prazer em conhecer o senhor. Valéria sorri. Preciso dar uma palavrinha com Nils, Joanna diz. Tudo bem se entrarmos na cozinha? Claro, ela responde, e os leva até a casa. Lamento incomodar vocês em pleno domingo. Nils Allen se desculpa. Não se preocupe, eu estava trabalhando um pouco lá em cima, Valéria diz, e se encaminha para as escadas. Não desça, eu aviso assim que terminarmos, Joanna grita para ela. Tá bom. Joanna leva Allen cozinha adentro e o convida a se sentar. O fogo crepita no fogão. Aceita um café? Não, obrigado. Eu não. Nils fica em silêncio e desaba em uma cadeira. Como você está de verdade? Não tem nada a ver comigo, Nils responde, perturbado. Então o que aconteceu? Nils não ousa encarar Joanna nos olhos. Limita-se a roçar com uma das mãos o tampo da mesa. Tenho muito contato com colegas na Noruega. Ele começa a falar, hesitante. E recebi uma ligação do Instituto Norueguês de Saúde Pública. Hoje em dia é onde fica a sede dos departamentos de medicina legal e de patologia deles. Sei. Nils engole em seco, tira os óculos, ensaia uma tentativa desanimada de limpar as lentes, desiste e os leva de volta ao rosto. Joanna, estou sentado aqui, mas ainda não faço ideia de como vou te contar. Quero dizer, não sente você, apenas me diga o que aconteceu. Joanna serve um copo d'água e o coloca na frente de Allen. Pelo que entendi, a polícia criminal norueguesa assumiu a investigação preliminar de uma suspeita de assassinato. Policiais de Oslo encontraram um homem morto em um apartamento. A princípio, todas as evidências sugeriam uma ocorrência comum, uma briga de bêbados, mas quando olharam o congelador da vítima, encontraram partes de corpos de um grande número de pessoas diferentes, congeladas em vários estágios de decomposição. Estão trabalhando com a teoria de que o homem morto era um ladrão de túmulos, até então desconhecido. Pode ser que tivesse envolvimento também com necrofilia e canibalismo. Parece que costumava viajar para participar de feiras de antiguidades e leilões como negociante de arte e aproveitava a oportunidade para saquear túmulos locais e pegar souvenirs. Nils Allen bebe um gole de água e, com um dedo trêmulo, limpa o lábio superior. O que isso tem a ver com a gente? Não quero que você fique chateado, Nils diz, fixando o olhar de Joanna pela primeira vez. Mas encontraram o crânio de Suma no congelador dele. Minha Suma. Joanna estende a mão para se apoiar na bancada e derruba a garrafa de vinho vazia, mas não parece notar quando ela despenca dentro da pia sobre as taças e os pratos. Seus ouvidos começam a zunir enquanto as lembranças da esposa inundam sua mente. Tem certeza?
Ele pergunta num sussurro, lançando um olhar que atravessa o vidro da janela e alcança as estufas. Nils Allen empurra os óculos ainda mais para cima do nariz e explica que a polícia norueguesa buscou correspondências de DNA das partes dos corpos encontradas no congelador consultando bancos de dados da polícia mantidos pela Europol, pela Finlândia e pelos países escandinavos. Eles encontraram os registros dentários de Suma. E como fui eu que assinei o atestado de óbito dela, me ligaram. Entendi, Joanna diz, e se senta de frente para o amigo. Encontraram todos os documentos de viagem do homem no apartamento dele. Em meados de novembro, ele participou como antiquário de uma venda de velharias de uma casa em Gallivare, que não fica longe de onde Suma está sepultada. Você tem certeza disso? Joanna repete. Sim. Posso ver as fotos? Não. Nils sussurra. Não precisa se preocupar. Joanna diz, olhando Nils nos olhos. Não faça isso. Mas Joanna já tinha aberto a maleta dele e retirado de lá o arquivo da polícia criminal norueguesa. Pôs as fotografias, uma a uma, sobre a mesa da cozinha. A primeira mostra o congelador aberto visto de cima. O pé cinzento de uma criança se projeta de um bloco de gelo branco. Há uma coluna vertebral aninhada ao lado de um rosto barbado e de uma língua ensanguentada. Joanna folheia as fotos das partes dos corpos descongelando sob uma bancada de aço inox. Há um coração humano em avançado estado de decomposição, uma perna cortada na altura do joelho, o corpo inteiro de um bebê, 3 crânios descarnados, alguns dentes e um torso completo com seios e braços. De súbito, Valéria entra na cozinha e pousa 2 xícaras de café usadas no escorredor de madeira. Pelo amor de Deus! Joanna vocifera, tentando cobrir as fotos, embora saiba que ela já as viu. Me desculpem, ela murmura, e sai às pressas. Joanna se põe de pé, apoia uma das mãos na parede e fita as estufas, depois volta a olhar para as fotos. O crânio de Suma. É apenas uma coincidência, ele diz a si mesmo. O ladrão de túmulos não sabia quem ela era. Não há nenhuma identificação na lápide e nada em nenhum registro público. O que sabemos sobre o assassino? Joanna pergunta, e ouve Valéria voltar a escada acima. Nada, eles não têm pista alguma. E a vítima? Todas as evidências sugerem luta corporal no apartamento, e ele tinha uma quantidade considerável de álcool na corrente sanguínea quando morreu. Não é um pouco estranho que a polícia não tenha nenhuma pista da outra pessoa? No que você está pensando? Joanna, no que exatamente você está pensando agora? Nils Allen pergunta com apreensão na voz. Capítulo 6. Valéria está sentada na frente do computador, no andar de cima, quando Joanna aparece e bate à porta. Ela se vira para ele, e a luz baixa que atravessa a janela de vidro dá ao seu cabelo um bruxuleante brilho castanho avermelhado. Nils foi embora, Joanna diz com a voz abafada. Desculpe por ter me zangado, eu só não queria que você tivesse visto aquilo. Não sou tão frágil assim, ela responde. Você sabe, já vi cadáveres muitas vezes. Mas aquilo era mais do que parte de cadáveres. É algo pessoal, Joanna explica. Então fica em silêncio. Em Estocolmo há um jazigo de família com os nomes de Sumalina e Lumilina na lápide, mas as urnas debaixo da terra não contêm cinzas. A morte da esposa e da filha de Joanna foi forjada, e durante muitos anos elas viveram sob novas identidades em um local secreto. Vamos descer até a cozinha e aquecer a sopa, Valéria sugere depois de alguns minutos. O quê? Eles se abraçam. Joanna a envolve com afeto e encosta o rosto na cabeça dela. Vamos comer, ela repete em voz baixa. Descem para a cozinha e ela pega na geladeira a sopa que tinham preparado mais cedo. Coloca a panela no fogão e liga o fogo, mas quando aciona a luz do exaustor, Joanna se aproxima e o desliga. O que aconteceu? Valéria pergunta. O túmulo de Suma foi vandalizado e Joanna emudece e desvia o rosto, e Valéria o vê enxugar as lágrimas que escorrem. Você tem permissão para chorar, você sabe, ela diz com voz suave. Eu sinceramente não sei porque isso me deixa tão transtornado. Alguém violou o túmulo e levou o crânio dela para Oslo. Meu Deus, ela sussurra. Joanna vai até a janela e olha para as estufas e a floresta. Valéria vê que ele fechou as cortinas da sala e que há uma faca sobre a velha cômoda. Você sabe que Jurek Walter está morto, ela diz em tom sério. Sim, Joanna sussurra, fechando as cortinas da janela da cozinha. Quer falar sobre ele? Não sei se consigo, Joanna responde, ríspido, e se vira para ela. Tá certo, ela responde com voz serena. Mas você não precisa esconder nada de mim, eu aguento ouvir, garanto. Sei o que você fez para salvar Suma Lume, então entendo que ele é um monstro. Ele é pior do que qualquer coisa que alguém possa imaginar. Ele consegue se embrenhar dentro da pessoa, revira até as entranhas e deixa a pessoa vazia. Mas agora acabou. Valéria sussurra e estende a mão para carinhar Joanna. Você está a salvo agora. Ele está morto. Joanna assente. Isso fez tudo voltar à tona outra vez. Quando ouvi o que aconteceu com o túmulo de Suma, foi como se eu pudesse sentir o bafejo de Jurek na minha nuca. Joanna volta para a janela e espia por entre as cortinas, de costas para Valéria, que observa na penumbra da cozinha. Sentam-se e Valéria pede que ele conte mais sobre Jurek Walter. Joanna pousa as mãos sobre a mesa para impedi-las de tremer e fala baixo. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia não específica, pensamento caótico, psicose aguda recorrente caracterizada por episódios erráticos de comportamento bizarro e extremamente violento. Mas isso não significa nada. Ele nunca foi esquizofrênico.
A única coisa que o diagnóstico mostra é o quanto o psiquiatra que fez a avaliação estava aterrorizado. Ele era um ladrão de túmulos? Não, Joanna responde. Pois então, ela diz, e tenta sorrir. Jurek Walter jamais se importaria com troféus. Joanna diz com voz pesada. Ele não era um pervertido, mas tinha paixão por arruinar a vida das pessoas. Não se interessava em matá-las e torturá-las. Não que fosse hesitar em fazer isso num piscar de olhos, mas para entendê-lo você precisa ter em mente que o objetivo dele era destruir a alma de suas vítimas, apagar a centelha de vida dentro delas. Joanna tenta explicar que o objetivo de Jurek era tirar tudo das vítimas para em seguida observar como continuavam vivendo, indo para o trabalho, comendo, assistindo televisão, até o terrível momento em que, privadas de tudo, percebiam que já estavam mortas. Sentados na penumbra, Joanna conta a Valéria sobre Jurek Walter. Embora ele fosse o mais abominável assassino em série de todos os tempos nos países nórdicos, era completamente desconhecido do público, porque todas as informações sobre ele foram consideradas confidenciais. Joanna explica como ele e o parceiro Samuel Mendel começaram a fechar o cerco sobre Jurek Walter. Eles se revezaram para vigiar a casa de uma mulher em particular, cujos 2 filhos pequenos tinham desaparecido em circunstâncias que lembravam uma série de outras vítimas no caso. Era como se tivessem sido devorados pela terra. O padrão, que logo ficou evidente, mostrava que um número desproporcional de pessoas desaparecidas nos últimos anos vinha de famílias em que já havia algum outro registro de desaparecimento. Joanna fica em silêncio e Valéria vê que ele entrelaça as mãos numa tentativa de aquietá-las. Ela se levanta, faz chá e enche 2 canecas antes de se sentar de novo para esperar que ele continue a falar. O tempo estava ameno fazia 2 semanas. Tinha começado de gelo, mas naquele dia nevou de novo, ele diz. Então havia uma camada de neve fresca por cima da neve velha. Joanna nunca falou sobre aquelas últimas horas, quando Samuel chegou para substituí-lo na tocaia. Um homem magro estava parado às margens da floresta e não tirava os olhos da janela do quarto onde dormia a mulher cujos filhos tinham sumido. O rosto do homem, muito magro e enrugado, estava completamente impassível. Joanna se pegou pensando que a simples visão do edifício parecia dar ao homem uma sensação de calma prazerosa, como se ele já estivesse arrastando a vítima floresta adentro. O vulto magro não fez nada além de observar, até que por fim deu meia volta e desapareceu. Você está pensando na primeira vez em que o viu, Valéria diz, pousando a mão sobre a dele. Joanna ergue os olhos, percebe que parou de falar e meneia a cabeça antes de contar que ele e Samuel tinham saído do carro para seguir o homem, acompanhando o rastro das pegadas recentes. Corremos ao longo de uma velha linha férrea que atravessava a floresta de Liujans. Mas, na escuridão em meio ao emaranhado de árvores, de repente perderam o rastro do homem. Sem ter outros vestígios para continuar as buscas, eles se viraram para voltar. Enquanto refaziam os passos ao longo da ferrovia, concluíram que em algum ponto o homem magro tinha saído dos trilhos e entrado na floresta. Como o solo sob a neve fresca estava úmido, as marcas deixadas pelos sapatos dele haviam ficado escuras como chumbo. Meia hora antes, estavam brancas, impossíveis de enxergar sob a luz fraca, mas agora eram escuras feito granito, nítidas e inconfundíveis. Seguindo floresta adentro, em determinado momento começaram a ouvir um gemido estridente. Parecia alguém chorando das profundezas do inferno. Por entre os troncos das árvores, viram o homem que vinham perseguindo. Estava em frente a uma cova rasa, e o chão ao redor estava coberto por terra recém-virada. Uma mulher imunda e raquítica tentava sair de um caixão, chorando e se debatendo para subir pela borda. Mas, toda vez que subia, o homem a empurrava de volta para baixo. Joanna e Samuel sacaram as pistolas, se correram pela neve. Conseguiram render o homem, obrigando-o a se deitar de bruços antes de algemar seus punhos e pés. Ofegante, Samuel ligou para o centro de controle de emergências. Com cuidado, Joanna ajudou a mulher a sair do caixão e a cobriu com um casaco. Enquanto tentava acalmá-la e explicar que a ajuda estava a caminho, de repente ele vislumbrou um movimento entre as árvores. Alguns galhos balançaram, a neve sobre eles caindo suavemente. Alguém estava parado ali nos observando. Ele disse, calmo. A mulher tinha 50 anos e sobreviveu, apesar de ter sido mantida no caixão por quase 2 anos. Jurek Walter aparecia de tempos em tempos, abria o caixão, dava água e comida a ela, depois cobria a cova de novo. A mulher tinha ficado cega, estava gravemente desnutrida, perderá os dentes. Os músculos haviam se atrofiado e as feridas a deixaram deformada. As mãos e os pés tinham congelado. A princípio, os médicos pensaram que ela estava apenas traumatizada, mas com o passar do tempo ficou claro que o frio e a desnutrição haviam ocasionado lesões cerebrais graves. Nessa mesma noite, vastas áreas da floresta foram isoladas e postas sob vigilância. Na manhã seguinte, um cão farejador levou os policiais a um local a 200 metros do túmulo onde a mulher fora enterrada. As escavações exumaram os restos de um homem de meia-idade e de um adolescente de cerca de 15 anos, ambos enfiados em um barril de plástico azul. Mais tarde, a análise forense indicou que haviam sido enterrados 4 anos antes. Não tinham sobrevivido por muitas horas no barril, embora houvesse um tubo permitindo a entrada de oxigênio. Joanna vê que Valéria está abalada. O rosto dela perdeu toda a cor e ela cobre a boca com uma das mãos fechadas. Ela está pensando na descrição que Joanna fez a primeira vez que viu Jurek Walter, parado na neve sob a janela da próxima vítima. Isso a faz lembrar do homem que viu na sexta-feira, na borda da floresta, ao lado da estufa. Sabe que devia contar a Joanna, mas não quer dar a ele nenhum motivo para achar que Jurek ainda está vivo.
Capítulo 7. Assim que Jurek fora preso, um promotor assumirá a responsabilidade pela investigação preliminar, mas foram Joanna e Samuel que conduziram os interrogatórios, desde os procedimentos de custódia até a audiência principal. É difícil de entender, mas de alguma forma Jurek Walter entrava na cabeça de qualquer pessoa que chegasse perto o suficiente, Joanna diz, encontrando o olhar de Valéria. Não há nada de sobrenatural nisso, eu atribuiria uma espécie de fria consciência acerca das fraquezas humanas. Ele se aferrava a algum pormenor fundamental, e a pessoa perdia completamente a capacidade de se defender. Durante todo o período em que foi mantido sob custódia, Jurek Walter não confessou nada, mas tampouco negou os crimes. Em vez disso, passou a maior parte do tempo absorto em uma desconstrução filosófica acerca dos conceitos de crime e castigo. Apenas durante a audiência final percebi que o plano de Jurek era induzir a mim ou Samuel a dizer que havia uma possibilidade de que ele fosse inocente. Que ele simplesmente encontrou por acaso o túmulo e estava tentando ajudar a mulher quando lhe demos voz de prisão. Certa noite, quando Joanna e Samuel estavam correndo juntos, Samuel aventou a questão hipotética do que teria acontecido se qualquer outra pessoa que não fosse Jurek estivesse ao lado da cova quando chegaram. Não consigo parar de pensar nisso, Samuel disse. Que qualquer outra pessoa que estivesse ao lado do túmulo naquele momento teria sido indiciada. Era verdade que faltavam provas concretas, e que eram principalmente as circunstâncias em torno da prisão de Jurek e a inexistência de qualquer explicação alternativa adequada que haviam sustentado a acusação que resultou em sua condenação no Tribunal de Estocolmo. Joanna sabia que Jurek era perigoso, mas na época não tinha ideia de qual era o nível de perigo com o qual estavam lidando. Samuel Mendel se tornou mais retraído, não conseguia lidar com a situação, não suportava estar próximo de Jurek. Disse que se sentia sujo, que sua alma estava sendo envenenada. Quase contra a minha vontade, me pego dizendo coisas que sugerem que Jurek poderia ser inocente. Samuel admitiu. Ele é culpado, mas acho que tem um cúmplice, Joanna respondeu. Tudo aponta para um louco solitário que... Ele não estava sozinho na cova quando chegamos, Joanna o interrompeu. Estava. Sim. Isso é uma tentativa de Jurek de nos manipular, porque significaria admitir que você viu o verdadeiro assassino fugindo para a floresta. Joanna pensou inúmeras vezes na última conversa que teve com Jurek antes da audiência principal. Jurek Walter estava sentado em uma cadeira na sala de interrogatório fortemente protegida por guardas, o rosto enrugado fitando o chão. Para mim é completamente irrelevante se eu for considerado culpado de algo que não fiz. Eu não me importo, embora seja inocente, ele alegou. Não tenho medo de nada, nem da dor, nem da solidão ou do tédio. O tribunal vai acatar a acusação do promotor. A descrição dos meus atos será considerada prova inequívoca da minha culpa. Você se recusa a se defender, Joanna disse. Eu me recuso a ficar atolado em detalhes técnicos, porque não existe diferença entre cavar uma cova para libertar uma pessoa enterrada ou para enterrar uma pessoa. Joanna percebeu que estava sendo manipulado, que Jurek Walter precisava dele a seu lado para ser libertado, e por isso tentava plantar uma semente de dúvida. Joanna sabia quais eram as intenções de Jurek, mas também não podia ignorar a possibilidade de que realmente houvesse uma falha no argumento da promotoria. Ele pensou que tinha subjugado você, conquistado você para o lado dele, Valéria diz com a voz assustada. Acho que ele interpretou aquilo como uma promessa. Durante a audiência principal, Joanna foi convocado como testemunha para relatar as circunstâncias da detenção de Jurek. É possível que Jurek Walter estivesse, na verdade, tentando resgatar a mulher na cova. O advogado de defesa perguntou. Uma compulsão interna de dizer que sim empurrou Joanna para a beira do abismo. Aquela chance estava obviamente dentro dos limites da plausibilidade. Joanna começou a sentir em resposta, mas se deteve e se forçou a voltar à lembrança exata da terrível cena na clareira da floresta, quando viu que Jurek Walter empurrava calmamente a mulher de volta para o caixão toda vez que ela tentava sair. Não. Ele é a pessoa que a mantinha cativa na cova. Ele matou todas as vítimas, Joanna respondeu. Depois da devida deliberação, o presidente do tribunal proferiu a sentença. Jurek Walter ficaria encarcerado em uma clínica psiquiátrica de segurança máxima, com restrições específicas aplicadas a quaisquer eventuais processos de liberdade condicional. Assim que o juiz terminou, e antes de ser levado da sala do tribunal, Jurek Walter se voltou para Joanna. Seu rosto estava coberto por rugas finas, e em seus olhos pálidos se via uma expressão bizarramente vazia. Agora os dois filhos de Samuel Mendel vão desaparecer, Jurek disse com voz pausada. E a esposa de Samuel, Rebecca, vai desaparecer. Mas, não, escute, Joanna Lina. A polícia vai procurar por eles. Quando desistir, Samuel vai continuar procurando. Depois de certo tempo, quando perceber que nunca mais vai rever a família, ele vai se matar. Lá fora a luz brincava entre as folhas do parque, lançando sombras tremeluzentes e transparentes sobre a silhueta magra de Jurek. E sua filhinha, Jurek Walter continuou, olhando para as próprias unhas. Cuidado com o que vai dizer, Joanna alertou. Lume vai desaparecer. Jurek sussurrou. E Suma vai desaparecer. E quando você perceber que nunca mais vai encontrá-las, você vai se enforcar. Ele ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Joanna. Sua expressão era calma, como se as coisas já tivessem acontecido do jeito que ele queria. Vou pisotear e esmagar você no chão, ele disse baixinho. Joanna vai até as cortinas e contempla a escuridão, onde os galhos das bétulas sopram ao vento. Você nunca me contou muito sobre seu amigo Samuel, Valéria diz. Eu tentei. Mas não foi sua culpa a família dele ter desaparecido. Joanna se senta outra vez e olha para ela com os olhos úmidos.
Eu estava em casa, sentado à mesa da cozinha com Suma e Lume. Tínhamos acabado de fazer espaguete com almôndegas quando Samuel ligou. Estava transtornado, ofegando falando tão rápido que demorei um pouco para perceber que Rebeca e os meninos não estavam na casa em Dalaro, aonde deveriam ter chegado horas antes. Samuel já havia entrado em contato com os hospitais e a polícia. Tentou se recompor, tentou respirar fundo, mas foi com a voz embargada que me pediu para verificar se Jurek Walter não tinha escapado. E ele não tinha fugido, Valéria disse, sem fôlego. Não, ele estava trancado em sua cela. Todos os rastros de Rebeca e dos meninos desapareciam numa estrada de cascalho, a 5 metros do carro abandonado. Os cães farejadores não identificaram nenhum cheiro. Durante 2 meses, a polícia vasculhou florestas, estradas, rios e lagos. Depois que a polícia e os voluntários desistiram, Samuel e Joana continuaram as buscas por conta própria. Procuraram com determinação e em nenhum momento discutiram seu maior temor. Jurek Walter tinha um cúmplice que sequestrou a família de Samuel, Valéria diz. Sim, e depois foi sua vez. Durante todo esse período, Joana manteve sua família sob a mais estrita vigilância. Ia com Suma e Lume para toda parte, mas por fim foi obrigado a aceitar que aquilo não seria suficiente, não no longo prazo. Samuel parou de procurar e voltou ao trabalho cerca de 1 ano após o desaparecimento da família. Depois de abandonar as esperanças, ele durou 3 semanas. Então foi para sua casa de veraneio, caminhou até a bela praia onde os filhos costumavam nadar, sacou a pistola de trabalho e deu um tiro na cabeça. Joana tentou convencer Suma a se mudar, começar uma vida nova, mas ela não fazia ideia de como Jurek Walter era perigoso. Primeiro, Joana tentou encontrar uma forma de permanecerem juntos. Talvez pudessem arranjar novos empregos, trocar de identidade, levar uma vida pacata em algum país distante. Ligou para o antigo tenente em uma linha criptografada, mas estava ciente de que não seria o bastante. Como policial, sabia que identidades protegidas não eram infalíveis e 100% seguras. Só propiciaria uma pausa para respirar. Mas por que vocês simplesmente não fugiram juntos? Valéria sussurra. Eu teria dado qualquer coisa para ser capaz de fazer isso, mas... Quando Joana se deu conta do que precisava ser feito, aquilo se tornou uma obsessão. Ele começou a elaborar um plano que poderia salvar os 3. Foi obrigado a admitir que havia algo mais importante para ele do que estar com Suma e Lume. A vida delas era mais importante. Se Joana fugisse ou desaparecesse com elas, aquilo seria um desafio declarado para o cúmplice de Jurek, que sairia em seu encalço. E Joana sabia que quem procura mais cedo ou mais tarde acaba achando, por mais que as presas tentem se esconder. Portanto, Jurek Walter e seu cúmplice não poderiam ter nenhum motivo para procurar, ele pensou. Era a única maneira infalível de as duas não serem encontradas. O que levou a concluir que só havia uma solução. Jurek e seu cúmplice precisavam acreditar que Suma e Lume estavam mortas. Joana encenaria um acidente de carro para que parecesse que elas tinham morrido. Mas por que não vocês 3? Valéria perguntou. Você poderia ter fingido que estava no carro também. É o que eu teria feito. Jurek nunca teria acreditado nisso. O que o enganou foi a minha solidão. O fato de que vivi sozinho ano após ano. Ninguém seria capaz de suportar isso. Não sei. Mais cedo ou mais tarde, ser seduzido por uma falsa sensação de segurança e cair na tentação de rever a família. Então você achava que estava sendo observado pelo cúmplice de Jurek o tempo todo. Eu estava. Joana diz com uma voz oca. Sabemos disso agora, mas você chegou a ver alguém? Não. Agora que alguns anos se passaram depois de tudo acabado, Joana sabe que fez a coisa certa. Todos pagaram um preço alto, mas aquele artifício salvou a vida de Suma e Lume. O irmão gêmeo de Jurek, Igor, o estava ajudando o tempo todo. Joana diz. Era medonho. Ele não tinha vida própria. O trauma mental era tão profundo que seu único propósito na vida era obedecer a Jurek. Joana fica em silêncio e pensa nas cicatrizes nas costas de Igor, evidências de uma vida inteira de maus-trato, desinfligidos com um assentador de navalhas. Quando Jurek escapou após 14 anos de encarceramento, continuou com seu plano como se nada tivesse acontecido. Durante aqueles dias terríveis em que Jurek Walter estava livre, muitas pessoas perderam a vida. Mas Jurek e o irmão estão mortos agora, Valéria declara. Sim. Joana se lembra do momento em que atirou no coração do irmão de Jurek, 3 vezes e a queima-roupa. As balas atravessaram seu corpo magro, e Igor foi jogado para trás na pedreira de cascalho. Mesmo sabendo que o irmão gêmeo de Jurek estava morto, ele ainda assim se arrastou pela encosta íngreme para ter certeza absoluta. Saga Bauer atirou em Jurek Walter e viu o corpo ser carregado pelas correntezas rio abaixo e levado para o mar. Quando Joana enfim se reuniu com Suma, ela estava morrendo de câncer. Ele a levou junto com Lume para uma casa em Natavavara, nos confins do norte da Suécia. A pequena família viveu unida durante 6 meses. Quando Suma morreu, eles a enterraram nas terras da avó de Joana, em Purnu, na Finlândia. Apenas depois de 1 ano, Joana por fim se atreveu a acreditar que a história tinha mesmo acabado, quando Saga encontrou os restos mortais do corpo de Jurek, e as impressões digitais e a análise de DNA confirmaram que, sem dúvida, era ele. Era como se Joana pudesse finalmente respirar de novo. Para todos os envolvidos, a dor e as feridas daqueles anos sempre estarão presentes. Saga Bauer não é a mesma desde que atuou sob disfarce para investigar Jurek Walter. Ela se tornou mais sombria, e às vezes Joana não consegue afugentar o pensamento de que Saga está tentando fugir de seu destino.
Capítulo 8. Saga Bauer está correndo passadas rápidas pela velha ponte Scansborough, em meio às sombras úmidas das pontes mais novas acima. O tráfego pesado passa com estrondo por ela. Ela aperta o passo ao se aproximar do fim da ponte. Há uma mancha escura de suor na frente do top esportivo. Quase todos os dias, depois do trabalho, ela corre até o distrito de Gama Sked e busca a meia-irmã Pelerina na escola. Saga retomou contato com o pai após uma ruptura que começou quando ela ainda era adolescente. Embora os mal-entendidos mais graves já tenham sido resolvidos, Saga está achando difícil voltar a ser filha de alguém. Talvez eles nunca sejam capazes de consertar as coisas de vez. Saga acelera ao passar por debaixo do viaduto ecoante que cruza a rodovia Ninasvagem e as linhas férreas. Ela é musculosa, como uma dançarina de balé, e bonita de uma forma que chama a atenção das pessoas. O longo cabelo loiro está trançado com fitas coloridas, e seus olhos são de um azul impressionante. Saga Bauer é superintendente operacional da Polícia de Segurança Sueca, mas no último outono o chefe a fez escrever relatórios e participar de pomposas reuniões sobre a cooperação entre as polícias da Suécia e dos Estados Unidos. A fim de evitar divergências e críticas internas, decidiu-se anunciar que a colaboração é um grande sucesso. Entre outras coisas, Saga Bauer e o agente especial Lopes foram forçados a se tornar amigos no Facebook. Saga passa pelo ginásio esportivo de aspecto deplorável e segue em frente para o antigo subúrbio arborizado. Depois, numa arrancada, percorre o último trecho antes de chegar à escola em Sked. Do campo de futebol se ergue uma nuvem de poeira, que um pé de vento arrasta através da grade alta de arame. Pelerina está com 12 anos, mas não tem permissão para ir para casa sozinha depois das aulas. Precisa ficar na escola e participar das atividades extracurriculares até que alguém a busque. Pelerina tem síndrome de Down e nasceu com a tetralogia de Fallot, uma combinação de 4 anomalias cardíacas diferentes que impedem que o sangue chegue até os pulmões. Com 4 semanas de vida, recebeu um implante de válvula cardíaca via catéter, e antes mesmo do primeiro aniversário teve que ser submetida a uma complicada cirurgia no coração. Tem dificuldade de aprendizagem, mas consegue frequentar uma escola regular graças à ajuda de professoras auxiliares com formação em ensinar crianças com necessidades especiais. A frequência cardíaca e a respiração de Saga se abrandam enquanto ela caminha ao redor do edifício principal da escola e se aproxima do clube Melis e atividades extracurriculares para os alunos. Vê a irmã pela janela do andar térreo. Pelerina parece feliz, pulando e rindo com outras 2 meninas. Saga abre a porta da frente, passa pelo vestiário, descalça os tênis, deixa-os ao lado da linha de fita adesiva no chão e em seguida entra no clube. Ouve a música que vem da sala de dança e yoga e se detém no vão da porta. Um chale cor-de-rosa foi colocado sobre uma luminária. A batida dos graves da música faz uma das janelas estremecer, e os flocos de neve de papel grudados no vidro parecem bailar. Saga reconhece Ana e Fredrika, colegas de classe da irmã. Ambas são um pouco mais altas do que Pelerina. As meninas estão descalças. As meias compridas estão emboladas jogadas debaixo de uma das cadeiras. Enfileiradas no meio da sala, as meninas fazem a contagem, depois balançam os quadris, dão um passo à frente, batem palmas e rodopiam. Pelerina dança com um largo sorriso no rosto, sem perceber o fio de ranho pendurado no nariz. Saga vê que ela está indo bem, aprendeu todos os movimentos, mas está um pouco entusiasmada demais, projetando os quadris mais do que as outras 2 meninas. Ana desliga a música. Sem fôlego, ajeita uma mecha de cabelo atrás da orelha e bate palmas. Do ponto junto à porta de onde está observando tudo sem ser vista, Saga vê as 2 meninas trocando olhares por cima da cabeça de Pelerina. Fredrika faz uma careta bobalhada e Ana cai na risada. Por que estão rindo? Pelerina pergunta, ainda ofegante enquanto coloca de volta os óculos de lentes grossas. Estamos rindo porque você é muito inteligente e bonita, Fredrika responde, sufocando uma gargalhada. Vocês também são inteligentes e bonitas, Pelerina diz com um sorriso. Mas não tão bonitas quanto você, Ana diz. São. Sim, Pelerina ri. Você deveria pensar em seguir carreira solo, Fredrika diz. O que é isso? Pelerina pergunta, empurrando os óculos ainda mais pelo nariz. Isso quer dizer que pode ser melhor se a gente filmar você dançando sozinha. Fredrika para de falar de repente quando Saga entra na sala. Pelerina vai correndo abraçá-la. Você está se divertindo? Saga pergunta calmamente. Estamos ensaiando nossa dança. Pelerina responde. Estão indo bem? Muito bem. Ana. Saga diz, olhando para a menina. Estão indo bem? Sim. Ela responde e olha para Fredrika. Fredrika? Sim. Estou vendo que vocês 2 são boas meninas, diz ela. Continuem assim. Saga espera no vestiário enquanto Pelerina abraça várias vezes a professora auxiliar antes de vestir macacão de inverno e guardar os desenhos na mochila. Elas são as meninas mais legais da classe. Pelerina explica enquanto atravessam de mãos dadas o pátio da escola. Mas se te disserem para fazer coisas esquisitas, você deve dizer não. Saga instrui no caminho de casa. Já sou uma mocinha. Você sabe que me preocupo. Saga explica, e sente um nó na garganta. Ela segura a mão de Pelerina e pensa nas meninas fazendo caretas. Parecia que estavam pensando em filmar Pelerina para zombar dela, espalhando o vídeo nas redes sociais. No fim das contas, todo mundo sempre recorre ao pretexto de que foi apenas uma brincadeirinha inocente que saiu de controle, quando na verdade nunca houve qualquer dúvida de que se tratava apenas de crueldade. A energia sombria toma o ambiente, e mesmo assim a pessoa escolhe seguir adiante.
Capítulo 9. Pelerina mora com o pai em uma casa de placas de gesso acartonado recobertas de pigmento vermelho brilhante e telhado de telhas vermelhas na rua Borvaven, em Gama Insked. As velhas macieiras do gramado cintilam cobertos de minúsculos cristais de gelo. Enquanto Saga fecha o portão, Pelerina corre até a porta e toca a campainha. Lars Erik Bauer está usando uma calça de veludo cotelê e uma camisa branca amarrotada com a gola aberta. Poderia ter cortado o cabelo há um mês, mas a cabeleira grisalha e despenteada lhe dá uma aparência atraente e excêntrica. Toda vez que Saga vê o pai, fica impressionada com a idade que ele tem agora. Entre, ele diz, e ajuda Pelerina a tirar o macacão. Você é bem-vinda para ficar para o jantar, Saga. Não tenho tempo, Saga responde de pronto. As lentes grossas dos óculos de Pelerina ficaram embaçadas. Ela os tira e sobe desajeitadamente as escadas para o quarto. Estou fazendo macarrão com queijo. Sei que é um dos seus pratos favoritos. Foi quando eu era pequena. É só você dizer o que você gostaria de comer. Posso ir ao mercado. Pare com isso, Saga diz com um sorriso. Tanto faz, eu como qualquer coisa. Macarrão com queijo está ótimo. Lars Erik parece genuinamente encantado por ela querer ficar um pouco. Pega a jaqueta da filha, pendura-a e pede que ela se sinta em casa. Estou preocupada que algumas meninas do Melis não estejam sendo muito legais, Saga diz. De que maneira? O pai pergunta. Não sei, apenas uma sensação. Elas estavam fazendo caretas. Pelerina geralmente lida muito bem com a maioria das coisas sozinha, mas vou falar com ela. Ele diz antes de subirem para o quarto da menina. Lars Erik é cardiologista e comprou uma máquina profissional de ECG para poder monitorar o coração de Pelerina, uma vez que ela está sujeita a sofrer episódios recorrentes de problemas pregressos. Saga olha para os desenhos mais recentes da irmã enquanto o pai conecta os eletrodos no peito de Pelerina. A pálida cicatriz das cirurgias desce num risco vertical pelo externo. Vou preparar o jantar, Lars Erik diz, e sai do quarto. Eu tenho um coração bobo, Pelerina suspira, botando os óculos de volta. Você tem o melhor coração do mundo. O papai diz que eu tenho um coração de ouro. Ela sorri. Ele tem razão. E você é a melhor irmãzinha de todo mundo. Você é a melhor. Você parece a Elsa. Pelerina sussurra, estendendo a mão para tocar o cabelo comprido de Saga. Normalmente Saga se irrita quando alguém a compara a uma princesa da Disney, mas ela gosta do fato de Pelerina ver as duas como as irmãs de Frozen. Saga. Lars Erik grita do pé da escada. Você poderia descer aqui um instante. Volto logo, Ana, ela diz, acariciando o rosto da irmã. Tá bom, Elsa. Lars Erik está picando alho poró quando Saga entra na cozinha. Há um pacote sobre a mesa. Está embrulhado em papel alumínio e tem um coração de papel colado em cima com os dizeres para minha querida filha, Saga. Eu estava sem papel de presente. Ele se desculpa. Não quero presentes. Pai. Não é nada. Apenas uma lembrancinha. Saga arranca o papel alumínio e o amassa em uma bola brilhante, que deixa ao lado da caixa de papelão florida. Abra. Lars Erik diz com um sorriso largo. A caixa contém um antiquado elfo de Natal de porcelana acondicionado em papel picado. Veste uma roupa verde árvore. Tem olhos penetrantes, bochechas rosadas, uma boquinha alegre. Carrega nos braços uma grande tigela de mingau. O elfo de Natal da infância de Saga. Todo mês de dezembro ele era tirado do armário e enchiam a tigela com caramelos cor-de-rosa e amarelos. Fazia um tempão que eu estava procurando um. Bom, séculos, na verdade, Lars Erik diz. E hoje, por acaso, entrei numa loja de antiguidades em Sona e lá estava ele. Saga se lembra da ocasião em que a mãe, com raiva do pai, jogou o elfo no chão, despedaçando-o. Obrigada, pai, ela diz, e põe a caixa em cima da mesa. Quando volta ao quarto de Pelerina, Saga percebe que a frequência cardíaca da menina aumentou, como se ela tivesse corrido. Pelerina está olhando o celular, boquiaberta, com uma expressão de horror no rosto. O que aconteceu? Saga pergunta com a voz preocupada. Ninguém pode ver, ninguém pode ver, a irmã diz, apertando o telefone contra o peito. Pai, Saga grita. Não é permitido. Não se preocupe, querida. Apenas me diga o que você estava olhando. Não. Lars Erik sobe às pressas as escadas e entra no quarto. Conta pro papai. Saga pede. Não. Pelerina grita. O que é, Pelerina? Estou cozinhando jantar, ele diz, para incentivá-la a falar. É alguma coisa no celular dela. Saga explica. Me mostre, Lars Erik pede e estende a mão. Não é permitido, Pelerina diz, soluçando. Quem disse isso? Ele pergunta. É o que diz no e-mail. Eu sou seu pai, então tenho permissão para ver. Ela entrega o aparelho para o pai, que lê e franze a testa. Ah, querida, ele diz com um sorriso, abaixando o celular. Isto não é de verdade, você sabe, não é? Eu tenho que enviar. Se não, você não precisa. Nesta família nós não enviamos e-mails bobos, Lars Erik diz com firmeza. Uma daquelas correntes de e-mail? Saga pergunta. Sim, uma muito boba, ele responde, depois se vira para Pelerina. Vou me livrar dela. Não, por favor. Pelerina implora, mas Lars Erik já deletou o e-mail. Pronto, tudo acabado, ele diz, e devolve o telefone para a menina. Já podemos esquecer essa história. Eu também recebo corrente de e-mail, Saga diz. Mas elas vêm ver você também? Quem? As meninas palhaças. Pelerina sussurra, empurrando os óculos mais para cima no nariz. Isso não é de verdade, é tudo invenção, o pai diz.
Alguma criança inventou essa história para assustar as pessoas. Depois que Lars Erik retira os eletrodos e desliga o monitor de ECG, Saga carrega a irmã para o andar de baixo e a deita no sofá em frente à televisão. Enrola a menina em um cobertor e coloca Frozen, como de costume. Está escuro lá fora agora. Saga vai à cozinha para ajudar o pai com o jantar. Assim que termina de despejar creme de leite, os ovos e o queijo ralado por cima do macarrão, ela pega um par de luvas de silicone e leva a travessa ao forno. O que dizia no e-mail? Ela pergunta baixinho. Que você tem que enviar o e-mail para 3 outras pessoas, se assim escapar da maldição. Ele suspira. Caso contrário, as meninas palhaças vão aparecer quando você estiver dormindo e vão arrancar seus olhos. Esse tipo de coisa. Dá para entender porque ela ficou com medo, Saga diz. Ela vai ver como está a pelerina, que pegou no sono. Tira os óculos da menina e os deixa na mesinha de centro. Ela está dormindo, Saga diz quando volta para a cozinha. Vou acordá-la quando for hora de comer. Isso sempre acontece, a escola acaba com ela. Eu tenho que ir, Saga diz. Não tem tempo de comer primeiro? Ele pergunta. Não. Ele a acompanha até o vestíbulo e lhe entrega a jaqueta. Não se esqueça de levar seu elfo. Ele pode ficar aqui, Saga diz ao abrir a porta. Lars Erik fica parado no vão. A luz brinca em seu rosto enrugado e no cabelo despenteado. Achei que você ia gostar, ele diz calmamente. Não é assim que funciona, ela responde e vai embora. Capítulo 10. São 3 da tarde e o céu branco já está começando a escurecer. Joanna nunca teve qualquer objeção a fazer o serviço de patrulha, mas depois da visita de Nils além parece que o mundo se tornou um lugar mais perigoso. Está passando pelas grades de ferro forjado que circundam a igreja Adolf Fredrik, e vê um grupo vestido de preto ao redor de um túmulo aberto. As lápides próximas foram vandalizadas cobertas de suásticas. Quando Joanna passa pela rua Olof Palmes, percebe alguém acenando de trás da janela de um restaurante tailandês. Uma mulher embriagada se levanta da mesa e o olha fixamente. Quando Joanna se aproxima, a mulher cospe no vidro da janela, bem diante dele. Ele segue em frente em direção à Praça Ottoget, onde os comerciantes do mercado estão ocupados vendendo frutas e legumes. A mente de Joanna continua divagando para o ladrão de túmulos de Oslo. Tão logo consiga trazer o crânio de Suma de volta da Noruega, planeja enterrá-lo outra vez com os restos mortais dela. Ainda não decidiu se vai contar a Lumi sobre o ocorrido. Isso a deixaria terrivelmente perturbada. Joanna acaba de passar pela sala de concertos quando ouve um homem berrando em uma voz agressiva e bêbada. Uma garrafa de vidro se espatifa, e quando Joanna olha para trás vê os cacos verdes na rua. As pessoas estão mantendo distância de um homem que está claramente sob o efeito de narcóticos. Ele tem um resto de barba por fazer e o cabelo loiro se amontoa em uma maçaroca bagunçada na parte de trás da cabeça. Veste uma jaqueta de couro estropiada e calça jeans com manchas escuras de urina ao redor da virilha e numa das pernas. O homem não está calçando sapatos nem meias, e Joanna pode ver que está ferido e deixa um rastro de sangue na calçada. O homem xinga uma mulher que se afasta às pressas, em seguida fica imóvel, com uma expressão autoritária, e aponta um dedo para as pessoas ao redor, como se estivesse prestes a dizer algo incrivelmente importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joanna se aproxima e vê uma menina parada atrás do homem confuso. No rosto sujo dela há uma expressão transtornada, e ela parece à beira de romper em lágrimas. Um moletom cor-de-rosa é sua única proteção contra o frio. Podemos ir para casa agora? Ela pergunta, puxando timidamente a jaqueta do homem. 1, 2, 3. Ele perde a conta e, para não cair, estende a mão e se apoia num poste de iluminação. Os olhos de drogado estão vermelhos e inchados. De tão encolhidas, as pupilas se reduziram a pontas de alfinete e do nariz escorre um fino fio de ranho. Precisa de ajuda? Joanna pergunta. Sim, por favor, o homem murmura. O que posso fazer? Atire naqueles para quem eu apontar. Você está armado? Estou apontando para todos aqueles que... Pare com isso. Joanna o interrompe com calma. Tá legal, tá legal. O homem resmunga. Você está armado? O homem aponta para um cara que parou para olhar e, em seguida, para uma mulher que está passando com um carrinho de bebê. Papai, a menina implora. Não tenha medo, mas eu preciso descobrir se seu pai tem algum tipo de arma com ele, Joanna diz a ela. Ele precisa descansar um pouco, só isso, ela sussurra. Joanna diz ao homem para colocar as mãos atrás da cabeça e ele obedece. Mas, quando solta o poste, perde o equilíbrio e desaba para trás, na sombra da parede azul da sala de concertos. Que drogas você tomou? Só um pouco de cetamina e anfetamina. Joanna se agacha ao lado da menina. Mais uma vez, o pai começa a apontar discretamente o dedo para várias pessoas. Quantos anos você tem? 6,5. Você acha que consegue cuidar de um ursinho de pelúcia? O quê? Joanna abre a mochila e tira um bicho de pelúcia. Nas semanas próximas ao Natal, os policiais recebem ursinhos de pelúcia que podem dar a qualquer criança em situação de risco ou que tenha testemunhado algo violento. Para muitas crianças de famílias envolvidas em problemas com drogas, é o único presente de Natal que vão ganhar. A menina encara o ursinho, que veste uma camiseta listrada e tem um grande coração vermelho no peito. Você gostaria de cuidar dele? Joanna sorri. Não. Ela responde com um sussurro e olha para ele timidamente. Pode ficar com ele, se você quiser.
Joanna explica. Sério? Mas ele precisa de um nome, Joanna diz, entregando o brinquedo para ela. Soja, a menina diz, abraçando o ursinho contra o pescoço. É um nome lindo. Era o nome da minha mãe, ela diz. Precisamos levar seu pai ao hospital. Há alguém com quem você possa ficar enquanto isso. A criança sente e sussurra algo no ouvido do ursinho de pelúcia. A vovó. Joanna pede uma ambulância, entra em contato com uma conhecida no serviço social e a instrui a buscar a menina e levá-la ao endereço que encontraram no banco de dados. Assim que acaba de explicar toda a situação para a menina, um carro da polícia chega ao local, as luzes azuis piscando no asfalto. 2 colegas uniformizados descem do carro e cumprimentam Joanna com um aceno de cabeça. Joanna Lina, seu chefe entrou em contato comigo pelo rádio. Um deles diz, Carlos, ele quer que você atenda ao telefone. Joanna pega o celular e vê que Carlos Eliasson, chefe do Departamento Nacional de Investigação Criminal, está ligando para ele, embora não haja toque algum. Joanna, ele diz ao atender. Desculpe incomodar enquanto está trabalhando, mas é que se trata de uma prioridade absoluta. Carlos explica. Uma superintendente da polícia alemã, Clara Fischer, da BK, precisa entrar em contato com você o mais rápido possível. Por quê? Eu disse a ela que você pode ajudá-los em uma investigação preliminar. A polícia de Rostock está fazendo diligências para esclarecer uma morte em um acampamento, provavelmente assassinato. O nome da vítima é Fabian Singer, um estuprador em série que estava preso numa unidade psiquiátrica de segurança máxima em Colônia e tinha sido solto recentemente. Ainda estou em liberdade condicional, cumprindo tarefa de patrulha até. Ela pediu que fosse você. Carlos o interrompe. Capítulo 11. O carro de Joanna passa por campos de um verde baço e grandes casas de pedra cujas garagens estão apinhadas de automóveis e bicicletas. O avião de Estocolmo pousou no aeroporto de Rostock-Laage faz 1 hora. Joanna alugou uma BMW e seguiu para o norte pela Autobahn 19. Não sabe porque a superintendente Clara Fischer solicitou a ajuda específica dele. Os dois jamais tiveram contato e o homem que foi encontrado morto no acampamento nunca apareceu em nenhum dos casos de Joanna. Clara Fischer não indicou com precisão de que maneira achava que Joanna seria capaz de contribuir, mas, como as forças policiais alemã e sueca têm um longo histórico de cooperação, Carlos deu sinal verde. Durante o voo, Joanna teve tempo de ler 3 dos arquivos que a Bundeskriminal lhe enviou sobre casos relacionados à vítima de homicídio. Fabian Singer foi condenado por 23 estupros violentos de homens e mulheres na Alemanha, Polônia e Itália. De acordo com o relatório psiquiátrico, tinha transtorno de personalidade antissocial com tendências sádicas e traços de psicopatia. Joanna faz uma curva fechada à esquerda e percorre um trecho de floresta. Avista uma pista lamacenta de motocross numa clareira à direita, e depois disso não há nada além de árvores até chegar ao acampamento Ossekamp Rostock-Reid. Joanna estaciona rente ao cordão de isolamento e caminha até o grupo de policiais alemães que estão à sua espera. O sol de inverno reluz nos cabos nas antenas parabólicas no teto dos trailers. A superintendente Clara Fischer é uma mulher alta com olhos castanho escuros. Em seu semblante altivo, algo sugere que ela se ofende com facilidade. O olhar fixo e penetrante parece se aguçar ainda mais enquanto observa Joanna se aproximar. O cabelo curto e encaracolado está ficando grisalho nas têmporas. Veste uma jaqueta de couro preta que chega abaixo dos quadris e botas de couro preto com salto baixo que agora estão completamente cinza com a lama do solo úmido. Clara esquadrinha Joanna como se a menor mudança em sua expressão tivesse grande significado. Obrigado por vir tão rápido, ela diz, sem romper o contato visual enquanto aperta a mão dele. Eu gosto de acampamentos, excelente. Mas vim me perguntando por que estou aqui. Ele conclui. Certamente não é porque a morte de Fabian Singer seja uma grande perda para a Alemanha. Clara Fischer responde, partindo em direção a uma das áreas de camping. Joanna se envereda atrás dela ao longo de uma das trilhas de asfalto que cortam o parque. Uma fria brisa de inverno sopra, enquanto os raios de sol brancos brilham por entre as copas nuas das árvores. Não estou dizendo que ele teve o que merecia, mas, se dependesse de mim, passaria o resto da vida na prisão. Ela diz com toda a calma do mundo. Não é uma opinião descabida. Passam pela área dos chuveiros e por um pequeno quiosque. Alguns campistas estão aglomerados do lado de fora do cordão de isolamento e tiram fotos da cena do crime com o celular. A fita plástica branca e vermelha ondula com o vento. Não é uma opinião descabida. Clara repete e olha de relance para Joanna. Sei que alguns de nossos colegas em Berlim se recusaram a trabalhar em um caso na semana passada. Um pedófilo conhecido foi encontrado afogado dentro de uma vala nas imediações de uma escola. Consigo entender, já que ao mesmo tempo foram obrigados a abandonar a investigação, sobre o latrocínio de uma jovem em Sandal. Uma lata de cerveja vazia rola pela área de areia ao redor de um aglomerado de lixeiras de coleta seletiva. Cacos de vidro cintilam ao sol e há um punhado de plástico bolha enfiado entre 2 dos recipientes de reciclagem. Joanna e Clara caminham em silêncio por entre um grupo de trailers mais antigos, que foram fechados para o inverno. 2 policiais uniformizados vigiam o cordão de isolamento. Cumprimentam Clara com saudações respeitosas. Um Cabi 58 de 2005, ela diz, apontando para o trailer. De Singer estava alugando pelos últimos 2 meses e 4 dias. Joanna olha para o trailer quadrado, empoleirado em blocos de concreto.
Gotas de ferrugem castanho-avermelhadas escorreram pela lateral de uma antena torta no teto. Dois peritos forenses de macacão branco esmiuçam terreno em torno de uma mesa no cascalho ao lado do trailer, e varetas numeradas marcam os locais de quaisquer achados. Há uma panela de alumínio enegrecida de fuligem cheia de água da chuva e moscas mortas. Creio que você não teve tempo de dar uma olhada nos relatórios que lhe enviamos. Não em todos. Ela esboça um sorriso desanimado. Não em todos, ela repete. Encontramos uma grande quantidade de material pornográfico violento no computador dele. Então acho que podemos supor que 11 anos de tratamento psiquiátrico não resolveram os problemas do sujeito. Ele estava preso, medicado, apenas em banho-maria, dando tempo ao tempo, esperando por uma chance de recomeçar de onde tinha parado. Algumas pessoas são assim. Joanna responde, seco. Um perito forense corpulento sai do trailer de modo a abrir espaço para os dois e diz a Clara algo que Joanna não consegue ouvir. Ele sobe no banquinho em formato de degrau, em frente à porta aberta. Sem constrangimento, Clara observa cada movimento de Joanna. Parece sempre prestes a fazer perguntas, mas se contendo. Tapetes de plástico transparente foram dispostos para proteger o piso de cortiça. O chão do trailer rende com o peso dos policiais. Há um paletó marrom com lapela puída e mangas manchadas de sangue jogado em cima dos bancos azul claros desbotados pelo sol. Alguém deve ter ouvido a briga, Clara diz baixinho. O tampo de vidro que cobre a pequena pia e o fogareiro a gás está repleto de tubos de ensaio com amostras biológicas, de sacos plásticos contendo itens apreendidos, xícaras de café, copos de cerveja, talheres, escovas de dente e guimbas de cigarro. De Singer recebeu um visitante. Provavelmente estava planejando de sempre, mas o tempo levou a melhor. Ele estava mais fraco, mais velho, a situação mudou, e ele foi agredido e assassinado pela pessoa que pretendia violentar. A luz do sol jorra através das janelas imundas e das cortinas cor de creme manchadas. Restos de teias de aranha rompidas tremem com a corrente de ar que se insinua pela porta aberta. Ele foi encontrado por dois rapazes. Parece que dias atrás Singer disse a um deles que ficaria feliz em lhes oferecer uma bebida. Eu gostaria de falar com eles, Joanna diz, olhando para o sangue na quina arredondada de um dos armários. Eles estão bastante abalados, mas se não tivessem chegado tarde demais para tal bebida, provavelmente estariam em uma condição bem pior. A cama de casal está suja de sangue. Uma das luzes de leitura embutidas na cabeceira foi arrancada e está pendurada pelos fios. Alguém foi puxado para fora do colchão sem lençol, e em seguida jogado para trás, arrastado ao longo da lateral do trailer enquanto tentava escapar. Os parentes dele não estão exatamente fazendo fila para organizar o funeral. Então o deixei pendurado ali dentro até você chegar. Clara conclui, e gesticula em direção à porta fechada do banheiro. Obrigado. Capítulo 12. Joanna abre a porta de correr do banheiro. Há um homenzarrão sem camisa pendurado em um armário alto entre o vaso sanitário e a pia. Seus pés alcançam o chão, mas ambas as pernas foram quebradas na altura do joelho, tornando-as incapazes de suportar o peso do corpo. Em volta do pescoço há um pedaço de fio de aço, que abriu um corte de pelo menos 5 centímetros de profundidade logo abaixo do pomo de Adão. O sangue escorreu pelo peito peludo e pela barriga saliente até a calça jeans. Vocês têm certeza quanto à identidade dele? 100%, Clara diz, mais uma vez observando Joanna atentamente. O rosto do homem foi esmagado, não sobrou muito de suas feições. As mãos flácidas ao longo do corpo estão pretas por causa da hipóstase. Ele deve ter feito muitos inimigos depois do julgamento, Joanna diz, pensativo. Vocês já. Estatisticamente, a vingança é um motivo em comum, Clara o interrompe. Joanna examina a parede atrás do corpo. É evidente que o homem morto lutou por um bocado de tempo antes de sufocar. Em seus esforços para afrouxar o fio balançando o corpo para frente e para trás, conseguiu quebrar a pia. Mesmo que não possa ser considerado um enforcamento completo, visto que os pés do morto estão tocando o solo, Joanna tem certeza de que encontrarão fraturas no osso ióide e na borda superior da cartilagem tireoide. Estou trabalhando com a hipótese de que ele conseguiu atrair um rapaz cuja vida saiu dos trilhos. Orfanatos, crimes de pequena monta, prostituição, esteroides anabolizantes, roipnol. Clara continua, vestindo um par de luvas de látex brancas. Não houve luta, Joanna diz. Não? Ele seria fisicamente capaz de brigar com unhas e dentes, mas os nós dos dedos não têm um arranhão. Vamos levar o corpo para o laboratório. Agora que você já o viu, ela murmura. Ele tampouco tem outros ferimentos que indicam tentativa de defesa. Joanna continua. Certamente deve ter, ela diz, virando os braços do morto para examiná-los. Ele não se defendeu, Joanna diz com calma. Clara Fischer suspira, solta os braços do cadáver e olha fixo para Joanna. Como você pode saber tanto? O que estou fazendo aqui? Joanna indaga. É exatamente o que eu estava pensando em perguntar. Clara rebate e tira da bolsa um saquinho plástico para coleta e integridade de evidências contendo um celular de modelo antigo, que mostra a Joanna. Um telefone, ele diz. Um telefone que encontramos entre as almofadas do sofá. Pertencia a Fabian Singer, ela diz, ligando dentro do saquinho plástico. 2 dias atrás ele ligou para este número. Você o reconhece? É o meu número, Joanna responde. Uma das últimas ligações que ele fez na vida foi para seu telefone pessoal.
Joanna pega o próprio celular e vê uma ligação perdida correspondente. Me conte o que você sabe, Clara diz. Bem, agora entendi porque você me queria aqui. Você precisa me explicar por que ele te ligou, ela diz, impaciente. Joanna balança a cabeça. Fabian de Singer não apareceu em nenhuma das minhas investigações. Me conte a verdade, Clara insiste, irritada. Eu não faço ideia. Ela sopra para afastar uma mecha de cabelo da boca. Você não faz ideia, mas deve haver alguma conexão. Ela não desiste. Sim. Joanna meneia a cabeça, dando um passo para mais perto do homem enforcado e perscrutando seus olhos. Um deles está oculto por um inchaço cinza azulado por uma porção de pele reduzida a uma polpa vermelha, mas o outro está aberto, a membrana mucosa salpicada por pequenos pontos de sangue. Joanna percebe que Clara Fischer evitou contar a ele sobre o telefone para ver se sua reação à cena do crime poderia revelar alguma conexão que, em outra circunstância, ele teria negado. Me dê alguma coisa, ela diz, com os olhos cravados em Joanna. Apesar do ar frio no interior do trailer, gotículas de suor brotam no lábio superior de Clara. Eu gostaria de estar presente na autópsia, Joanna responde. Você disse que não houve luta corporal. A violência foi unilateral. Uma explosão quase descontrolada de agressividade, mas empregando técnicas militares. Antes de trabalhar na polícia, você foi do exército, serviu na unidade de operações especiais. Eles se afastam do banheiro para que 2 peritos forenses possam entrar. Eles deixam no chão um saco para cadáveres, em seguida amarram saquinhos plásticos em volta das mãos da vítima, cortam o fio e erguem o corpo grande e enrijecido. O peso do morto faz os oficiais gemerem de esforço, e eles dão instruções um ao outro enquanto carregam para fora do banheiro pela porta estreita. Enquanto os peritos ajeitam o cadáver dentro do saco, Joanna tem um vislumbre das costas largas e dos ombros peludos de Fabian de Singer. Esperem. Virem o corpo, Joanna diz, aproximando-se. Contem-se EBITDA Leichau den Bauschwende. Asterisco. Clara diz com a voz neutra. Os peritos forenses encaram Joanna e Clara, mas abrem de novo o saco, viram o corpo e depois se afastam um pouco. Joanna sente o coração acelerar enquanto examina as costas da vítima, das omoplatas até as nádegas. A pele apresenta riscas e listras estranhas, como se o homem tivesse deitado sob uma esteira de junco. O que aconteceu com as costas dele? Clara sussurra. Sem se preocupar em vestir luvas de proteção, Joanna se agacha e desliza suavemente as pontas dos dedos sobre a pele danificada. São centenas de cicatrizes paralelas, vestígios de ferimentos que sangraram e se curaram repetidas vezes. Eu sei que você tem uma reputação lendária como detetive, Clara diz lentamente. Mas tem também uma condenação criminal. Está em liberdade condicional, e vou prendê-lo e levá-lo para interrogatório a menos que você possa me explicar como. Joanna se levanta, passa por ela e, ao estender uma das mãos na direção do fogão em busca de apoio, acidentalmente derruba alguns dos sacos para coleta de evidências contendo copos cinzeiros. Por fim, ele avança e sai para o sol. Peguei você, Joanna. Não peguei? Clara diz, correndo atrás dele. Ele não responde. Apenas atravessa o cascalho em direção ao portão, empurrando para o lado um perito forense parado no meio do caminho enquanto fuça no celular. Atrás dele, Joanna ouve Clara dizer, detenham esse homem. Mas não há senso de urgência em sua voz. Pronto para derrubar qualquer um que tentar impedi-lo, Joanna passa por 2 policiais uniformizados. Obviamente reconhecendo a determinação no rosto dele, os homens se afastam, com cautela. O morto no trailer apresenta sinais de ter sido açoitado. O irmão gêmeo de Jurek Walter tinha cicatrizes semelhantes nas costas. Durante anos foi chicoteado com um assentador de navalhas, um pedaço de couro grosso usado para afiar lâminas de barbear. Joanna ainda não sabe o que essas semelhanças significam, mas não há dúvida de que são uma mensagem para ele. Ele corre em direção ao estacionamento, pula dentro do carro, com uma guinada violenta do volante, faz o veículo dar meia volta e lançar jatos de lama para os lados. Ao sair do camping, Joanna liga para a polícia criminal norueguesa. Precisa saber se havia algum ferimento nas costas do ladrão de túmulos que foi encontrado morto em Oslo, o homem que guardava o crânio de Suma em seu congelador. Capítulo 13. Joanna pegou um táxi direto do aeroporto para o Departamento de Medicina Legal do Instituto Karolinska, nos arredores de Estocolmo. Nas janelas do prédio de tijolos vermelhos há castiçais elétricos do advento. Do lado de fora, os galhos despidos dos arbustos de rosa mosqueta estão cobertos de gelo. Joanna não tomou seu remédio hoje porque tem a sensação de que, com ele, não fica tão perspicaz quanto poderia. Como resultado de um acidente ocorrido há muitos anos, Joanna sofre de cefaleia em salvas. Às vezes, a dor de cabeça é tão forte que o deixa completamente nocauteado por minutos. Outras vezes, passa depressa como uma tempestade ameaçadora. Até agora, a única coisa que ajuda é um medicamento antipilético chamado topiramato. Joanna entra pelas portas de vidro e vira à esquerda no corredor, onde dá de cara com o velho faxineiro empurrando o carrinho de produtos de limpeza. Como está Cindy? Joanna pergunta. Muito melhor agora. Obrigado. O homem responde com um sorriso. Joanna não consegue contar quantas vezes, durante os anos na polícia, ficou plantado nesse corredor esperando para ouvir as descobertas de Nils Allen. As coisas estão diferentes hoje, visto que o corpo que vão analisar está presente apenas em forma fotográfica. Fabian de Singer, o maníaco sexual encontrado morto em Rostock, foi submetido a maus tratos físicos durante um longo período.
As cicatrizes eram consistentes com a hipótese de ele ter ficado deitado de bruços, imóvel, enquanto alguém ao lado do corpo flagelava. As feridas curadas se abriam novamente por conta dos novos golpes e depois cicatrizavam mais uma vez. O ladrão de túmulos de Oslo não tinha cicatrizes nas costas. Contudo, pouco antes de sua morte, ele tinha sofrido 5 golpes severos desferidos com um cinto ou um assentador de navalhas. As luzes estão acesas na sala principal de autópsia. Saga está agachada com as costas contra a parede de ladrilhos enquanto Nils, vestindo seu jaleco branco, esfrega as mãos magras. A polícia criminal norueguesa enviou as fotos. Eu as recebi no carro a caminho daqui. Depois encaminhei para você. Joanna explica. Obrigado, Nils diz. Eu não ganho um abraço. Saga diz, levantando-se. O cabelo loiro está preso em tranças. E, como de costume, ela veste calça jeans desbotada e uma jaqueta da academia de boxe em que treina. Você parece feliz, Joanna diz, indo até ela para abraçá-la. Acho que sim. Saga responde. Joanna dá um passo para trás e a olha nos olhos. Ela segura o braço dele por alguns momentos, mesmo que esteja namorando um policial. Rende. Ela sorri. Nils além abre o computador, encontra os e-mails e clica nos anexos. Os 3 se reúnem diante da tela enquanto ele exibe as imagens das 2 cenas de crime. O que está rolando? Saga diz, por fim. Os 2 homens foram agredidos até a morte, com extrema violência, brutalidade excessiva. Nenhum deles se esforçou muito para se defender, e ambos foram açoitados nas costas. Da mesma forma que o irmão de Jurek, Joanna diz. Isso é discutível, ela diz. Fabian de Singer tem exatamente o mesmo tipo de cicatrizes que o irmão gêmeo de Jurek, Walter. Embora a situação do irmão fosse muito pior, é claro, ele era bem mais velho. Então não é a mesma coisa, ela ressalta. Ambas as vítimas tinham ligações diretas comigo, Joanna diz. Sim. Sabemos que todo mundo diz que Jurek Walter está morto, Joanna diz após uma pausa. Mas tenho pensado que, bem, talvez não seja o caso. Pare com isso, Saga protesta com uma voz tensa. Joanna, Nils além diz, ajeitando nervosamente os óculos. Temos um corpo, temos DNA 100% compatível. Eu quero analisar as evidências de novo. Joanna o interrompe. Preciso saber se há uma possibilidade, mesmo que teórica, de ele ainda estar vivo e... Não há. É a vez de Nils interrompê-lo. Saga balança a cabeça e começa a caminhar em direção à porta. Espere. Isso afeta você também. Joanna diz às costas dela. Vou buscar o arquivo. Nils além anuncia. Vamos fazer do seu jeito. Vocês 2 enlouqueceram. Saga murmura enquanto se vira e volta até eles. Nils destranca o arquivo de gavetas de ferro e puxa a pasta que contém os relatórios e fotografias relacionados a Jurek Walter. Na câmara fria, pega um frasco contendo um dedo preservado em formol. Olhar pelo vidro faz o dedo aumentar levemente de tamanho. Pálidas feito gelo, pequenas partículas brancas giram em torno do dedo túrgido. A única evidência que temos de que Jurek está morto é um dedo, Joanna diz. Era um torso inteiro. Porra, Saga diz, levantando a voz. Coração, pulmões, fígado, rins, intestinos. Saga, ouça, Joanna explica. Eu só quero que a gente faça isso. Quero que nós 3 juntos repassemos tudo que sabemos. Porque isso vai nos ajudar a relaxar. Eu atirei nele. Eu matei. Saga protesta. Ele poderia ter me matado. Eu não sei porque ele hesitou. Mas atirei no pescoço dele, no braço, no peito. Se acalme, Nils pede, e puxa uma cadeira de escritório para ela. Saga se senta, segura o rosto entre as mãos por alguns instantes, depois as abaixa e respira fundo. Jurek Walter morreu naquela noite. Ela continua, com a voz embargada. Não sei quantas vezes já revi tudo isso na cabeça. Como foi difícil correr na neve alta, o reflexo do clarão da luz do sinalizador nos cristais minúsculos. Eu o vi claramente, mirei e atirei nele com minha Glock 17. O primeiro tiro acertou no pescoço, o segundo no braço. Fui andando em direção a ele e atirei de novo 3 disparos no peito. Acertei todos, e vi os esguichos de sangue do ferimento de saída das balas mancharem a neve atrás dele. Eu sei, mas... Porra, não é minha culpa que ele tenha caído nas corredeiras, mas eu atirei na água escura e vi uma nuvem de sangue surgir e ondular ao seu redor, e eu segui rio abaixo, disparando e disparando até não ter mais munição, e depois o corpo desapareceu, arrastado pela correnteza. Todo mundo fez o que tinha que fazer e muito mais, Nils além diz lentamente. Naquela mesma noite a polícia enviou mergulhadores, e quando amanheceu eles vasculharam as margens sob o gelo com cães farejadores por mais de 10 quilômetros rio abaixo. Eles deveriam ter encontrado o corpo, Joanna diz em voz baixa. Ele sabe que Saga continuou procurando por conta própria. A busca provavelmente fazia parte de seu longo caminho de volta à vida, uma maneira de resolver em seu íntimo o que tinha acontecido. Ela contou a ele sobre como percorreu de cima a baixo as 2 margens do rio, de Bergamo até os arredores de Zigsvik, na costa do Báltico. Também explicou como, em seguida, delimitou uma área no mapa e vasculhou sistematicamente o arquipélago, dividindo-o em quadrantes. Esquadrinhou o litoral, vasculhou as praias, estudou correntes de maré e foi a cada uma das ilhotas e arrecifes em um raio de 100 quilômetros ao longo da costa, conversou com moradores, turistas, pescadores, funcionários das balsas, oceanógrafos. Eu encontrei. Saga sussurra, olhando para Joanna com os olhos vermelhos. Porra, Joanna, eu encontrei. Ele ouviu Saga explicar que, depois de mais de um ano de buscas, um dia, andando pela praia no norte de Ogmarço, num terreno bastante acidentado e traiçoeiro, ela topou com um senhor idoso.
Era um sacristão aposentado, coletando troncos na praia. Falou com ele e descobriu que, 5 meses antes, ele havia encontrado o cadáver de um homem na beira da água. Saga foi com o velho para a parte habitada da ilha. A casa do sacristão e o crematório ficavam enfiados atrás de uma capela branca como leite. Depois de ser carregado pela correnteza, o corpo de Jurek foi dar na praia durante as tempestades que tivemos no final daquele inverno. Saga diz, sem tirar os olhos de Joona. Isso tudo confere. Nils diz. Você entende, Joona? Tudo faz sentido. Ele está morto. As únicas partes que sobraram de Jurek Walter foram o torso e um dos braços. Saga continua. O sacristão me disse que pôs o corpo inchado no carrinho de mão e o levou de volta pela floresta, depois o colocou no chão do depósito de ferramentas atrás da capela. Mas o cheiro deixou o cachorro doido, então ele teve que transportá-lo para o velho crematório. Por que ele não ligou para a polícia? Joona pergunta. Não sei. Ele fabricava a própria bebida. Tinha um alambique legal em casa, fraudava de alguma forma o benefício social que recebia. Talvez já tivesse começado a ficar senil, mas tirou algumas fotos com o celular, para o caso de a polícia aparecer e começar a fazer perguntas. E ele guardou o dedo no fundo da geladeira. Nils Allen puxa do arquivo uma foto impressa e a passa para Joona. Ele pega a foto e a posiciona em um ângulo no qual o reflexo das luzes fluorescentes do teto do laboratório de autópsia não atrapalhe. No chão de cimento do depósito de ferramentas, ao lado de um cortador de grama vermelho, jaz um tronco inchado, sem cabeça. Uma poça de água se esparramou ao redor. A pele branca do peito se rachou e escorregou para baixo, e os 3 buracos de bala se abriram como crateras. Saga se põe ao lado de Joona para examinar a foto. É Jurek. É onde eu acertei. Capítulo 14. Muito calmamente, Nils Allen mostra as cópias das impressões digitais escaneadas, o perfil de DNA de Jurek Walter obtido no momento da prisão e a resposta do laboratório. A compatibilidade é exata, porque temos o DNA e as impressões digitais. Nem mesmo gêmeos idênticos têm impressões digitais idênticas, ele explica. Não duvido de que seja o dedo de Jurek Walter, Joona diz baixinho. E foi removido de um corpo já morto. Nils Allen afirma em tom enfático. Joona, ele está morto. Você não está ouvindo? Saga pergunta, limpando as lágrimas do rosto. Bastaria uma parte de um cadáver. Joona responde. O dedo poderia ter sido cortado de uma mão amputada que estivesse na água salobra pelo mesmo período de tempo que o corpo. Ah, pelo amor de Deus. Saga solta um gemido. Isso é puramente teórico. Joona insiste. Nils, explique para ele que isso é impossível. Nils Allen ajeita os óculos novamente e olha para Joona. Você está sugerindo que ele poderia ter cortado a própria mão para... Ele fica em silêncio, e seu olhar encontra o de Joona. Digamos que Jurek tenha tido uma sorte incrível, de alguma forma. Tenha sobrevivido aos tiros, nadado com a correnteza, conseguido chegar à terra firme e sobrevivido. Joona diz, sério. Os tiros foram fatais. Saga protesta. Jurek foi uma criança soldado. Joona argumenta. Para ele, dor é algo irrelevante. Se fosse necessário, ele teria cauterizado as feridas e amputado o próprio braço. Joona, você percebe que isso é impossível. Nils diz, a voz cansada. Só é impossível se realmente não puder ser feito. Certo, estamos ouvindo. Saga diz, afundando de novo na cadeira. Com o rosto pálido e impassível, Joona expõe sua teoria. Jurek encontra um homem mais ou menos da mesma compleição que ele, a mesma idade. Atira nessa vítima da mesma forma que você atirou nele. Depois corta a cabeça do sujeito e abandona o resto do corpo para boiar em algum lugar ao longo da costa, dentro de alguma espécie de gaiola ou caixa. Junto com a mão do próprio Jurek. Nils diz baixinho. Para os padrões de Jurek, nem seria algo tão bizarro assim. Ele costumava manter as pessoas enterradas vivas em caixões, só aparecia de vez em quando para ver como estavam. Para isso, ele teria que contar com a cooperação do sacristão que Saga conheceu. Jurek sabe como fazer com que as pessoas o obedeçam. As gotas de uma torneira cintilam na grade do ralo de drenagem no chão. Joona olha para Nils e Saga. Os olhos cinza-gelo parecem quase pretos agora, e seu rosto está coberto de suor. Estou certo? Existe uma possibilidade teórica de Jurek ainda estar vivo? Ele pergunta num sussurro. Joona, Nils implora, e em seguida faz que sim com a cabeça. Isso é um absurdo. Não é o suficiente. Isso não é nada. Pelo amor de Deus. Saga exclama, derrubando os relatórios e as fotos. Não estou dizendo que acredito que ele esteja vivo. Joona diz, hesitante. Que bom, Joona, porque isso seria meio esquisito. Ela desabafa. Já que eu atirei nele depois encontrei o corpo. Só um dedo, na verdade. Em teoria, Joona tem razão. Nils conclui. Tá bom, mas que merda. Saga diz, sentando-se novamente na cadeira. Então você está certo em teoria. Mas, qualquer que seja o ponto de vista, não há lógica na premissa toda. Por que diabo Jurek iria querer chicotear e matar 2 ex-presidiários pervertidos na Noruega e na Alemanha? Isso não parece ser o feitio de Jurek Walter, Nils Allen admite. Joona fecha os olhos e as pálpebras tremem enquanto ele tenta se recompor o suficiente para dar prosseguimento à sua linha de raciocínio. Jurek tinha 3 tipos de vítimas. Ele começa a falar, abrindo os olhos.
As verdadeiras vítimas, seus alvos principais, eram as pessoas que ele não matava com as próprias mãos, como Samuel Mendel. Por isso era tão difícil estabelecer um padrão, News comenta. Na segunda categoria estavam as pessoas que ele tirou dos alvos principais, os entes queridos que davam sentido à vida das vítimas. Filhos, esposas, irmãos, pais, amigos. Jurek não queria efetivamente matar essas pessoas. Como indivíduos, elas não tinham significado algum para ele. Razão pela qual ele as mantinha vivas, trancadas ou enterradas em caixões e barris. News continua, assentindo. A terceira categoria era de pessoas que acabavam atrapalhando seus planos. Ele tampouco queria matar estas, mas acabava matando por razões práticas, para tirá-las do caminho, porque eram apenas obstáculos. Então quer dizer que ele nunca esteve disposto a matar ninguém? Saga pergunta. O ato de matar em si não lhe proporcionava coisa alguma. Não havia motivação sexual. Não se tratava sequer de dominação, apenas seu senso pessoal de justiça. Ele queria que as vítimas de verdade, as da primeira categoria, ficassem em frangalhos, a ponto de preferirem a morte à vida. Ele olha para o chão e fita as fotografias do torso em decomposição, as costas vergastadas e os laudos laboratoriais. Agora temos duas vítimas aparentemente sem conexão entre si, com violentos ferimentos infligidos de uma forma que lembra o que aconteceu com o irmão de Jurek. Uma das vítimas estava de posse do crânio de Suma, guardado no congelador, e a outra tentou entrar em contato comigo. Isso não pode ser coincidência, Saga diz baixinho. Mas esses assassinatos não são coerentes com a persona de Jurek Walter. Concordo plenamente. Também não acho que seja Jurek, mas talvez alguém esteja tentando me dizer algo, e talvez essa pessoa tenha algum tipo de ligação com ele, Joanna diz. E se houver outras vítimas? Saga diz, e encara Joanna direto nos olhos. Capítulo 15. Stellan Ragnarsson é um homem esguio com olhos amáveis e um sorriso indeciso e suplicante. Começou a cortar o cabelo bem curto depois que os fios ficaram ralos demais para manter o aspecto jovial. Esta noite, está vestindo sua calça de corrida preta e um desbotado moletom cinza com capuz e logotipo dos New York Rangers. Tira meio quilo de bife da geladeira, arranca o plástico e coloca a carne dentro de uma grande tigela de inox. Marika está sentada à mesa dobrável, segura o celular e uma barra de chocolate. Ela é 5 anos mais nova que ele e trabalha no posto de gasolina da 65, em frente ao supermercado Icacquantum. Você mima demais esse cachorro, ela diz, quebrando 3 quadradinhos de chocolate. Eu posso me dar ao luxo, ele responde, e deixa a tigela no chão sob a janela da cozinha. Hoje, talvez. Stellan sorri enquanto o imenso cachorro devora a carne com o estalo do pescoço. Roloff é um Rottweiler de aparência impressionante, calmo e tranquilo. A cauda foi cortada quando era filhotinho porque estava enrolada sobre o dorso. Stellan está desempregado, mas ganhou algum dinheiro com os cavalos ontem e surpreendeu Marika comprando uma rosa para ela. Eles se sentam no sofá e comem sanduíches quentes de presunto e mostarda enquanto assistem a Stranger Things. O episódio está quase no fim quando o celular de Marika toca. Ela olha para a tela e diz que é a irmã de novo. Atende, ele diz, levantando-se. Vou subir e jogar um pouco antes de levar o Roloff para passear. Oi, mana. Marika atende com um sorriso e ajeita a almofada atrás das costas. Stellan pega uma lata de cerveja na geladeira e sobe para o computador. 6 meses atrás, começou a explorar a Dark Web, a zona invisível da rede mundial de computadores que, dizem, tem 5 vezes o tamanho da internet normal. Mesmo sem estudar programação de software e protocolos de internet, a maioria das pessoas sabe que cada computador e telefone tem seu próprio endereço IP individual, uma combinação de letras e números que pode ser usada para identificar o usuário e determinar sua posição geográfica. Stellan foi atraído pela Darknet, a parte da Dark Web que emprega servidores sem endereços IP. É nela, em sites e redes que não são indexados pelos mecanismos de busca, que a maioria dos negócios realmente perigosos acontece. Armas, drogas, estupro, assassinatos por encomenda, comércio de escravos e tráfico de órgãos. Porém, depois do que aconteceu 11 dias atrás, ele parou de vasculhar a Dark Web. Cortou todo o contato e tentou se livrar do software, sem sucesso. Não importa, ele diz a si mesmo. Não vai mais usar a Dark Web. De agora em diante vai se contentar com um pouco de jogos online. Ele começou a se dedicar a Battlefield. É intenso, mas é apenas um jogo. Os jogadores precisam montar uma equipe para realizar uma operação militar. Passam a maior parte do tempo falando sobre a missão, mas ainda assim é divertido conhecer gente nova de todos os cantos do mundo. Stellan põe a cerveja sobre a mesinha e cobre a lente da câmera do monitor com um esparadrapo antes de colocar os fones de ouvido e o microfone e começar. A tarefa da equipe dele é liquidar um líder terrorista em um edifício em ruínas em Damasco. Eles receberam fotos de satélite do prédio e foram levados de helicóptero da base deles até o local. Stellan tira uma das mãos do controle para abrir a lata de cerveja, mas não dá tempo de terminar antes que precise voltar ao jogo. Eles arrombam a porta dos fundos e entram no prédio em 2 duplas. Stellan e seu reforço, que atende pelo codinome de Palha, atravessam correndo uma passarela sustentada por pilastras ao longo da lateral de um pátio, com ladrilhos de mármore rachados e equipamento militar enferrujado em meio a palmeiras mirradas. Vá devagar agora, numa boa. Stellan diz no chat de voz. Eu posso ir na frente se você estiver amarelando. Palha diz, e em seguida a rota.
Você nem viu os guardas, viu? Selan pergunta em voz baixa. Quase não dá para enxergar os cigarros dos guardas num canto escuro. Quando dão uma tragada, a luz que emana do tabaco queimando reflete nos rifles automáticos. Palha suspira nos fones de ouvido de Selan. Em seguida sai andando e dispara contra os guardas do líder terrorista. O estrondo da artilharia pesada ecoa pela passarela e nas paredes. Porra, você não pode fazer isso antes de a gente verificar o pátio. Selan reclama, pegando novamente a lata de cerveja. Ele tenta abrir o lacre enquanto o avatar de palha saracoteia pelo pátio com sua arma pendurada no quadril. Precisa de ajuda com essa lata aí? Ele pergunta. Selan arranca os fones de ouvido e se levanta de um pulo, tão rápido que a cadeira tomba atrás dele. Ele olha para a tela, vê o esparadrapo que cobre a lente da câmera e ouve uma voz nos fones de ouvido, agora caídos na mesinha ao lado do controle. Sente-se de novo, Palha ordena. Selan dá um passo para frente e puxa os fones de ouvido, força o computador a desligar, desconecta tudo da tomada e tenta entender como é possível alguém vê-lo mesmo com a câmera coberta. Leva o laptop até o guarda-roupa, enfia-o lá dentro e fecha a porta. Vai até a janela e olha para a rua escura. Na frente da casa, um carro estacionado com os vidros embaçados. Selan deixa as persianas caírem com estrépito, levanta a cadeira do chão e se senta com o coração acelerado. O que está acontecendo? Ele sussurra para si mesmo. Com mãos trêmulas, ele enfia o controle e os fones de ouvido numa das gavetas da mesinha. Acha que deve ter algo a ver com o que aconteceu 11 dias atrás. Porra, porra, porra. Embora tenha passado 2 anos na prisão estudando-te, ele agora percebe o tamanho da burrice que foi brincar com a Darknet. Não existe anonimato perfeito. Sempre há alguém que pode ser mais esperto que o sistema. Mas até 11 dias atrás estava obcecado, incapaz de resistir à tentação. Ele foi longe demais antes de perceber que estava se metendo em águas muito profundas, lidando com algo muito mais complexo que tudo que poderia ter imaginado. Algumas das pessoas que se envolviam com a Darknet eram letais, não conheciam limites. Em tempo real, ele assistiu a 2 homens atirarem em um garoto sentado na frente de seu computador. O sangue espirrou nos cartazes de Star Wars e numa máscara do rosto flácido de Trump caída no chão. Selan leu sobre os riscos e descobriu que qualquer um que se conectava usando o navegador, vidalia se tornava cúmplice de todas as atividades na Dark Web. Mas o software de anonimização Tor supostamente protegia os usuários, tornando impossível rastreá-los. É tudo uma questão de cascatas intrincadas de conexões e rede de transmissão de dados, um sistema de múltiplos redirecionamentos, em que os sinais do usuário são enviados por meio de uma sequência aleatória de servidores proxy espalhados pelo mundo. Selan não entende isso totalmente, mas sua leitura é que o software lhe daria acesso aos encontros mais obscuros da internet sem que ninguém fosse capaz de identificá-lo ou localizá-lo.